Boa noite, loucos, boa noite, loucas. Estamos aqui para o Papo de Louco número 3 e eu chamei para abrir aqui o meu amigo Friedrich Nietzsche. Nossa, meu alemão é péssimo. E o Nietzsche criou este conceito do Übermensch. A Vanessa sabe falar alemão, mas eu não sei. Übermensch. Se fosse o Über. fosse o Über. Übermensch. Se fosse Urubal, saberia mais. Mas, mas o Nietzsche falou, ele criou um conceito do super-homem. Ele está falando do super-homem como ser humano, mas por que será que ele não usou o termo super-mulher? Hein? Eu estou provocando Nietzsche. Será que ele se revirará no túmulo? Eu estou aqui com uma super-mulher. Oi, Dom! Quando eu vi essa Paty. imagem aqui, falei, o que será que vem, hein, Jonite? Adoro. E adoro essa provocação, adoro estar aqui. Muito feliz de rever você, Van, sogrinha, Que conhecer também maravilha nos te ter aqui, bastidores, alto astral. querida. Que Muito. bom. Gratidão pelo convite, viu? Obrigado. Mesmo, E agora eu vou mesmo. provocar você. O que é comunicação? Uau! Uau! Uau. Vamos lá. Olha, essa pergunta é tão interessante, né? Porque ela tem Uhum. tantos olhares. Eu penso assim, que todos nós nos comunicamos o tempo inteiro. E ela não é só oralidade, muito pelo contrário. Quando a gente se olha, a gente se comunica. No meu gestual, eu estou comunicando. A roupa que eu estou vestindo, eu estou comunicando. O meu cabelo comunica. Semiótica, semiótica. Muita análise, né? Acho que tudo isso traz a comunicação. Uhum. E a comunicação, na verdade, eu acredito que ela facilita dois pontos com uma ideia que você Tá. tem e que você quer colocar o seu ponto de vista e você se comunica. Então, se eu Tá. quero dizer para você que eu estou feliz, eu me comunico, de repente, com um gesto que eu te amo, eu me comunico ou dizendo ou gesticulando. Ou com uma expressão facial Que também. também diz Que também tudo, diz né? tudo, é. Então, a comunicação, para mim, é o que move hoje as pessoas e que traz oportunidades incríveis de Uhum. ligações que podem ser momentâneas ou eternas. Esteja você aqui ou do outro lado do universo. Nessa Que coisa terra bonita. ou não mais, ou desencarnado. Até isso eu acredito. Acho que a comunicação é o grande poder do homem. Acho que através dela a gente tem muitos benefícios, muitos malefícios. Uma Uhum. palavra dita ou um gesto dito de uma maneira que você pode também machucar muito mais, muito. Então a comunicação é uma arma muito forte. Mas Uhum. eu não gosto desse termo arma, mas eu estou usando hoje ele aqui de uma forma para provocar realmente os dois pontos, tá? Tá. Tanto algo que pode se transformar em flor, como se pode transformar em... Espinho. Bem isso. Eu tenho uma certa dificuldade, eu até confesso que eu sou confundido, eu passo por arrogante sem perceber que eu estou parecendo arrogante. Eu tenho essa dificuldade de comunicação. Mas por conta da comunicação verbal, gestual? Verbal não é, porque eu sou muito claro. Gestual, as Mas é pessoas. porque você é claro demais, de repente? Não sei, teria que perguntar para quem se sente assim, né? Porque eu não sei, porque tem gente que não se sente, né? Quem se sente constrangido com essa minha pseudo superioridade, né? Que poderia responder. Mas, eu acredito que as pessoas amam e odeiam a gente pelo mesmo motivo, sabe? Por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa de muita iniciativa, eu tenho certeza que as pessoas amam e me odeiam pelo mesmo ponto. Então, eu acredito que isso também pode, de repente, aí, traçando um paralelo, servir para você. As pessoas vão te admirar e vão te rejeitar, talvez por esse grande ponto seu da comunicação, né? Exatamente. Sendo feita ou não, sendo entendida ou não, né? E olha que Sendo... coisa interessante, eu era gago. Eu era gago até os meus 35 anos, gago assim de não conseguir nem ligar para ninguém no telefone, travava. A minha ex-mulher, a ex-mulher Bulgari, eu pedia para ela telefonar às vezes para marcar uma consulta, porque eu não conseguia falar no telefone. E aqui estou eu, com 60 anos, Fazendo podcast. me aventurando num podcast. Não é Muito lindo? louco isso, muito interessante isso. Mas você entendeu os gatilhos que te levavam a isso e foi destravando, Eu trabalhei muito né?
com diversos profissionais de diversas áreas. Comecei com fonoaudiologia, depois fui parar em terapia e foi, eu tô aqui. E cá estou eu, né? E cá estou eu, exatamente. O caminho é muito longo para a gente falar aqui, porque aqui você que é a estrela. Eu adoro falar de pessoas. Muito bom. Legal. Então, a Paty, eu falei da supermulher, né? Por quê? Porque a mulher já é uma guerreira por natureza, né? Nós homens não temos a força de vocês. Concordo. Né? Sim, mas eu não tô falando isso para... Eu também. Eu não tô falando isso para puxar o saco, não. Concordo. Realmente é uma realidade, né? Uma realidade que nós homens, assim... isso causa tanto espanto nos homens que eles morrem de medo às vezes, Sim. né? Aí eles reagem com violência, Sim, né? sim. O que você me fala disso? Você é mãe, ou seja, aí você já... Eu sou mãe de uma você já é menina, heroína. né? Aham. Sou mãe de uma menina. E Bom, faz tudo que você faz sendo mãe, ou seja, uma heroína. não, é assim, é algo muito nítido quando principalmente você vive um casamento hétero, né? Onde isso está muito claro. Porque realmente tem muito essa, né? Acabam tendo papéis, e não digo papéis diante de formações, diante de sexualidade, do que você tem, não, as funções mesmo, que podem ser, né, diversas. Eu acredito que nesse momento que a gente entende um pouco mais essa dinâmica, aonde leva a mulher conseguir muitas vezes desenvolver múltiplas atividades e o homem ser mais focado em uma, né? A mulher tem uma ampla capacidade de administrar muitas situações ao mesmo tempo, né? Algo que eu vejo que isso acaba sendo um pouco diferente no sexo masculino, né? A mulher é Não é? surround e o homem é mono. É bem isso mesmo, concordo com bem você. Quantas vezes eu no programa ao vivo entrevistando, vamos supor, né, vocês e administrando de repente a assistente, a conta de luz, a lista de supermercado, Nossa, eu não consigo fazer isso de a agenda do jeito final de nenhum. semana, pesquisando programação para minha filha, assim, ao mesmo tempo. E meu marido muitas vezes fala assim, meu Deus, Paty, né? Não, resolvi isso. Eu falo para ele, você não tem ideia a quantidade de coisas que, por exemplo, eu falo de hoje, do meu dia de hoje, que eu resolvi em diversos setores, em diversas áreas, com diferentes emoções, né? Então, eu vejo isso como uma ampla capacidade, mas eu também muitas vezes fico me perguntando se eu quero continuar assim. Tá. Porque eu vou te falar, talvez eu acho que seja o questionamento da idade, vou fazer 43 agora, segunda-feira. Então, assim, tem muito essa coisa que eu acredito que vem pra gente questionamentos pontuais sobre toda vez que chega determinadas épocas do ano, pra mim isso pega no aniversário, sobre será que eu preciso ser simples, assim, o tempo inteiro mesmo? Mas será que você escolhe isso? Você Então, mas eu acho que se eu executo é porque eu estou escolhendo, porque eu estou entregando, porque eu estou fazendo e a coisa vai girando. E aí o meu questionamento aí a sensação que eu tenho é que eu sempre estou exausta e sempre estou devendo. Sim. A sensação de sempre dever para alguém. Ou para minha filha, ou para meus pais, ou para meu marido, ou para mim mesma. Ou para Para mim mim. mesma é a principal. Né? Para os amigos, porque daí eu vejo e falo, nossa, quanto tempo que eu não vou jantar com a Maria. Por exemplo, quanto tempo que eu não tiro um momento para tomar um café com a Nora. Entendeu? Vocês têm um grupo, né, de bordado, né? Que na o verdade. Tricô. Sabe que ele ressurgiu esses dias? Ah, é? A gente se encontrou no show da Nora e, sem querer, estávamos todas, menos Elis, que estava numa trip de produção. E, de repente, uma olhou para a outra e falou, cara, estamos todos nós aqui novamente, vamos nos encontrar. E foi uma delícia. A Maria não pôde ir porque estava nessa viagem deles agora para a Europa, mas delícia, né? E aí a gente parou uma hora, foi tão engraçado porque a gente só falou dos filhos. E, coincidentemente, nós 4 que fomos, Jana, Maíra, Nora e eu, somos as mães, né? Tá. Então, quando a gente viu, não tinha a Maria e a Elis para contrabalançar e falar, para... Né? Porque a gente só tava falando de filho. Aí uma hora uma olhou pra cara da outra e falou, caraca, é sério? É sério, e a gente, né? E eu, indivíduo. E aí volta para aquilo, né? Então eu penso isso, assim, eu gosto muito do jeito que eu sou, tá tudo certo com relação a isso, mas tenho me questionado se preciso ser essa super mulher. Para quem que eu tô querendo ser essa super mulher? Hoje, aos quase 43, entendeu? Antes, né, tipo ali nessa foto, adoro essa foto, ela transmite um momento muito maravilhoso da minha vida, né? E
né, esteticamente, o que estava por trás disso tudo, né? Eu estava num momento muito, muito feliz. Aí eu olho para mim hoje e falo, cara, hoje mãe, realizadíssima, um casamento sólido, com o amor da minha vida, meus pais, enfim, minhas amigas. E aí, né? Ou seja, está tudo bem, mas Tudo sempre bem. falta algo, né? Que E aí, estranho, por né? isso a questão da supermulher, né? Para quem que eu quero ser supermulher hoje? Essa Aham. aqui queria ser supermulher para quem? Hoje eu quero ser supermulher para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido e para minha filha, Dan. Aham. Mas Entendeu? já é muito, Mas menina. assim, Já é aqui demais. eu queria ser, Para o mundo. entendeu? Aham. Hoje, não mais. Quero ser para mim, sabe? Quero poder Sim. hoje, com as escolhas que eu fiz, principalmente as escolhas do ano passado para cá, Uhum. entender que, meu, Como é que foi essa virada de chave, Paty? cara, foi maravilhosa. É. Vou até beber um gole desse café maravilhoso que a avó fez. Conta pra gente isso aí, Foi eu tô muito curioso. amadurecida. Eu acho que Uhum. por isso, penso que por isso ela, ela ao mesmo tempo é celebrada, né? Porque não aconteceu um rompimento, não foi algo do dia para a noite. É algo que eu honro e sou muito grata, que é a minha profissão como jornalista apresentadora, 24 anos no ar, todos os dias, que construí um caminho maravilhoso, que fui acredito que uma das apresentadoras de TV da nossa cidade que foi mais longe, uma das, né? Tô ali Uhum. entre esses nomes, mas aí o que acontece? E como é que ficava a Patrícia nisso tudo, né? A Tá. virada de chave realmente aconteceu depois da maternidade, óbvio que isso pega. Aham. Serena foi uma filha muito planejada, muito bem pensada, e não tem como não ligar minha profissão a ela, porque isso se Uhum. conversa assim. Tá. E, a Serena foi. Eu descobri que eu estava grávida no dia do meu aniversário, vocês imaginam, há 6 anos, então o quanto isso é muito celebrado para mim, principalmente nessa época do ano, né? E você já estava numa idade que você já estava se questionando se ainda ia dar, não é? Você sabe que não, Dan? Não. Você tinha Embora. fé que já né, que ia dar isso. Embora a minha ginecologista chegou um dia pra mim e falou assim: Patrícia, você sabe que a idade está chegando? Eu falei: sei que a idade está chegando, E meu daí? bem, mas eu vou engravidar. Se for não for engravidar, vou arrumar um jeito para ser mãe, tá tudo certo. Entendeu? Aham. E engravidei super rápido, minha gestação foi maravilhosa. Eu até falo, se fosse baseado pela minha gestação, pelo processo do parto, eu teria tido 900 mil filhos, porque foi tudo muito pleno. Que Eu legal. sei o dia que a Serena foi concebida, aí veio a notícia no dia do meu aniversário, enfim, tudo muito. Minha gravidez foi. Eu fui viajar para a Bahia com 36 semanas, 37 semanas autorizada pela médica. Serena poderia nascer na Bahia. De Então, avião? assim, de avião. Ah, dizem que grávida não pode voar? Não Então, tem? pode, no começo Pode. porque é ruim, depois libera, Tá, mas aí nesse período que eu fui, só com autorização na médica. tá. E aí eu tinha autorização dela, porque ela falou, confio muito em você, se tá tudo certo, você vai saber o que Uhum. fazer se acontecer alguma coisa lá, e tá tudo bem com vocês. Então fui autorizadíssima pela médica, voltei, ainda a Serena nasceu dia 22 também de janeiro. Então, e por que que eu cito isso? Porque é óbvio que depois da maternidade, eu comecei a pensar como é que seria a minha vida profissional. Eu não esperava que eu ia voltar para o ar tão cedo, eu voltei muito rápido para o ar. Voltei na época para um programa que era uma vez por semana. Tá. Nessa época eu estava em Campinas, Valinho, Serena nasceu em Campinas. E aí eu fui convidada pela rede Século XXI, que é uma emissora católica nacional, uma potência, a Tá. fazer um programa uma vez por semana. Voltei muito rápido, não esperava isso. E aí logo depois veio o convite para eu retornar para Ribeirão Preto para fazer o programa diário. Aí, isso Ou seja, aqui, você gente, foi um voltou para a momento tão mesma roda viva que você estava lindo. antes. Ai, que legal vocês pegaram essas fotos. Sabe o que é isso? Eu comecei a dar telecena nacional. Que legal, E menina. já tinha sido mãe. Você acredita? Ah, é? Tinha sido Nossa, eu mãe. pensei que você estava com 20 anos nessa Ai, foto. queridos! Não é demais, gente? Demais. E assim, foi muito legal esse convite, porque veio logo depois mesmo da Serena ter nascido. E eu lembro que a minha logística, peito vazando, aquelas. Tava com os treinos no peito. Saí correndo pra São Tava com Paulo. mods no peito? Isso. Mais ou menos. Saí correndo pra São Paulo, sabe aquela coisa, gente? Foi isso, foi muito legal. Essa foto pra mim, ela é muito... Que legal que vocês deixaram essa foto. Muito alto astral, Van, adorei. E A Van que é a nossa diretora artística, não, a nossa arrasou. diretora de imagens. Porque foi bem nesse momento que eu estava citando, né, da Serena. Então, como eu acredito também que, dentro do meu contexto da profissão de jornalista, de apresentadora, eu já tinha ido para onde eu poderia ter ido, né? Não acontecia em programa nacional,
Aconteci de certa forma. Sim. Mas não pintou o convite, né? Seja apresentadora nacional. Não Pintaram... foi por falta de competência, a gente sabe disso, obrigada, né? gente. Pintaram coisas que, assim, eu de verdade não ia me submeter. Entendeu? O que veio... Já foi pesado tinha uma demais. época que, assim, que eu ganhava mais que a Elin Ganzaroli, entendeu? Que tava lá no pontinho do Ratinho, do Silvio Santos. Tá. Sabe? Que a Flor que tava lá nos quadros. Lembra aqueles quadradinhos lá deles? É pontinho, né? Sei lá, eu nem lembro mais. Mas assim, aí, não, entendeu? E tá tudo bem, né? E tá tudo certo. Daí eu falei, poxa, eu preciso amadurecer isso. E aí veio realmente, assim, uma autoanálise, veio um momento de luto com relação a isso. Teve um dia que eu chorei muito. E eu acho que com isso me fortaleceu, né? E eu falei, cara, é isso. Chegou o momento. Se eu vou voltar para a TV, se vai acontecer isso de novo na minha vida, eu não sei, gente. Porque de verdade eu não sei nem se eu vou estar viva depois que eu sair daqui. Então, assim, não sei, entendeu? De verdade, assim, tô sendo muito sincera. Mas não é algo que eu planejo. Tá. Não é algo que tá... Porque minha rotina tá muito boa agora, sabe? Eu tenho flexibilidade com a Serena, por exemplo. Então, assim... isso para mim não tem preço. Serena daqui a pouco vai crescer, não vai mais querer saber de mim. Então, assim, não tem preço eu ficar ali curtindo ela. Eu tenho uma profissão hoje que eu consigo estar aonde eu estiver, não preciso estar em Ribeirão Preto, sabe? Continuo que nem louca fazendo meus eventos como mestre de cerimônia. Tem um monte de empresa me contratando para dar mentoria em oralidade e comunicação para CEO, diretor, para formar esses profissionais. Isso foi lá... Pós-maternidade também, na Século XXI, no programa nacional que eu fiz. Esse programa nacional aconteceu. Só que uma vez por semana numa rede católica. Ele chegou a acontecer. E foi aí. Foi logo depois Isso foi em maio, logo depois que a Serena nasceu também. Então eu fiz a telecena e isso foi logo depois, porque já pelo cabelo, né? Que muda. Que foi lá. Que legal essa foto também. Que foi pra vocês terem uma ideia, nesse programa que era 1 hora ao vivo. Eu tinha 22 pessoas cuidando de mim. 22 pessoas cuidando de mim. Igual o papo de louco. 2 pessoas. Nem se compara ao que eu vivi nas regionais, gente. Colocar ao vivo, hein? Bonitinha. Entendeu? Era uma estrutura... Assim, eu só chegava para apresentar. Saía daí, ainda estava a 20 minutos da minha casa, amamentava minha filha, ela dormia e... missão cumprida, sabe assim? Então, isso tudo, vivi muita coisa, gente, muita coisa, que eu acho que eu não consigo nem descrever de tanta coisa. Eu também nunca fui muito marqueteira em dizer as coisas que eu vivi, sabe? E todo esse processo da virada de chave, ele veio muito, assim, consolidado em tudo que é minha vida, porque hoje, o que é importante, não é só para mim, o que é importante para mim é a família. Isso para mim tem um peso, não sou só eu, né? Então, assim... de verdade, não tem mais sentido o programa diário ao vivo na minha vida. Tá. Entendeu? Já deu, né? Já deu. E Alto Astral foi um presentaço. Que legal, que lindo essa que você nos foto. entrevistou? Eu não lembro. Entrevistei vocês na Record, no SBT e no Alto Astral. Eu sempre entrevistei vocês. Tá. Eu lembro de coisas lindas de vocês. Eu não lembro a música. Tinha uma música de vocês que eu ouvia direto no CD das Perucas. Tinha. Eu fui em show de vocês lá no... Tinha o Jorge, a Xangueira da Flor. Jorge. Muitas vezes eu fui. No Vila das Flores eu fui várias vezes. Então, assim, a gente tá falando de 20 anos, né? 20 anos. Então, eu entrevistei vocês na época da Record, depois SBT e no Alto Astral. Então, em todos os momentos nos meus programas, vocês estiveram. E o Alto Astral, ele foi um presente mesmo, porque o nome foi meu marido que criou, porque ele fala, isso remete muito a você, você é isso. Eu tinha uma liberdade editorial como nunca na vida eu tive. Então, e era diário? Diário, ao vivo, 2 horas. Entretenimento diário? Quanto assunto que você arrumava, hein? Muito assunto. Mas tenho, viu, Dan? Eu acho que isso é a bagagem, aí é o know-how. Uhum. Né? Porque toda hora eu via tudo pauta. Era um mecanismo muito louco em mim, assim. Tá. Desse processo. De repente eu tô aqui e falava, nossa, vou fazer isso de pauta, vou fazer isso de pauta, vou fazer isso de pauta, entendeu? Uhum. Toda hora minha cabeça já funcionava e eu tinha pauta o tempo inteiro. Então, Tá. eu não tinha essa escassez de pauta, mas o que me preocupava? Eram coisas assim, minha filha começava a ter uma febre no dia anterior, no dia seguinte eu falava, como é que eu vou fazer o programa ao vivo? Sendo que mais ou menos 10 ou 12 pessoas pararam a sua agenda para estar lá. E aí aquilo me corroía por dentro, né? Pela responsabilidade, pelo envolvimento e tudo mais, porque muitas vezes eu tinha que faltar, e aí o programa tinha que reprisar.
Tá. E aí aquilo começava a me corroer. Aí eu ficava assim, e agora se a Serena não melhorar? Então eu não tava nem ali cuidando da minha filha e nem nada, sabe? Eu falei, gente, eu não preciso mais viver isso. Não é mais isso. E aí o ramo do imobiliário foi uma consequência da minha vida. Eu já Que estava legal, muito envolvida né? porque meu marido tem a Frade Comunicação, que é uma agência voltada para o mercado imobiliário e lançamentos no Brasil inteiro. E ele já falava, Patrícia, você já faz naturalmente essas pontes. Profissionaliza isso. Aí eu comecei a tirar meu Cresce. E aí eu Que conheço legal. os donos da Corretora, Remax. depois de tudo isso vai virar corretora. Que legal. Corretora. E aí eu conheço os donos da Remax, que trouxeram a Remax para o Brasil. Tá. E aí foi todo um passo para eu falar, é isso. Aí eu procurei a Remax em Ribeirão, que eu mais me identifico, que é que eu estou, que é a Remax Jardins, e comecei a frequentar lá. Eu falei, quer saber, é isso. É isso que eu vou fazer como minha rotina diária. E aí, Ivan, foi muito interessante o que aconteceu comigo, porque quando eu fiz é isso, né? Aí eu me pedi para me ausentar da TV e eu falei, coloca alguém para me substituir. Nunca tinha feito isso. Nunca ninguém me substituiu em 24 anos, entendeu? Nossa Senhora. E aí foi o processo que eu senti, eu falei, é agora, é isso. Você sabe que eu estava conversando esses dias com a Karen Scott? Querida, foi minha Querida. consultora no Tarde VIP. Adoro, Karen. E ela falou que, eu não lembro bem qual programa da TV Cultura, que eles falaram que tinha dia que não tinha pauta. E eu falei, Karen, eu tô começando agora, não tá faltando pauta pra mim, não. E você fazia todo dia e não faltava pauta, né? E eram muitos assuntos, né, gente? Não falta, desculpa. Aham. Não falta, tem muito assunto, assim. E são quando É que a TV Cultura é meio, né, assim, underground, né? Até mas, hoje, pô, né? Pô, meu, produtor, se vire, E aí né? você fala de cultura, porra, já tá Claro. a pauta em cultura? Não tem falta, como, não tem meu. como Para. faltar. Né? Tanta Dá uma gente olhada pro lado, fazendo é mais em arte São pra TV Paulo. Cultura, né? Dá um pulinho lá na exposição da Frida Kahlo, fala, por exemplo, sobre a Frida. Minha filha sabe falar sobre a Frida? Pô, Ela não tá com vai? quantos anos? 5. 5 anos falando Levei sobre ela a na Frida, ai, que exposição. coisa linda. E ela chegou na escola contando para todo mundo, gente, você sabe que a Frida Kahlo, ela não pôde ter filhos porque ela sofreu um acidente. E aí o câmbio porque ela esqueceu o guarda-chuva, ela fala, contando, ela esqueceu o guarda-chuva e o câmbio do ônibus perfurou a vagina dela e ela não pôde ter filhos. Minha filha de 5 anos. Ah, Bonitinha, né? filho de peixe, a peixinha é. Bonitinha. Ontem ela veio falando de Tarsila. Mamãe, conheci Meu Tarsila. Deus. Você gosta dela? Eu falei, das modernistas é minha preferida. Aham. Ai, que bom. O que você gosta dela? Aí comecei a falar, já trouxe um pouquinho, né? Dar Aham. alguns detalhes que é da fase da Tarsila que eu mais gosto. Aí eu mostrei ela por, maravilhosa. Bonitinha, bonitinha. É legal. Que lindo. É legal, lindo é isso. legal. Mas vamos então um pouquinho lá para trás. Como é que começou Vamos. essa loucura aí de programas diários, 24 anos de programas diários? Consequência Que é isso? do dia a dia, Dan, nada Tá. mais do que isso. Porque quando eu vim de São Paulo para cá, e eu comecei a fazer, vim para fazer faculdade, na verdade, porque eu não passei na USP. Tá. E aí chegou o momento que meu pai falou, e aí, né? Falei, não, então vamos para Ribeirão, vou fazer faculdade lá. E eu Você fez faculdade particular. fiz faculdade particular. Tá. E eu era um nome promissor na escola para fazer a USP. E eu lembro que foi, na verdade, foi uma bobeada mesmo, uma imaturidade minha. Porque a nota de corte do jornalismo era 102, nunca me esqueço, né? Porque para mim pegou. Medicina era 103, jornalismo era 102, eu fiz 100. Não. Se eu tivesse colocado qualquer outro curso, eu teria passado e depois eu pedi a transferência. Só que eu fui lá, jornalismo matutino, enfim. E aí, pá, não Mas a passei. nossa história é a nossa história, né? A nossa história é a nossa história, gente, né? Nossa, a gente tem que agradecer a tudo que aconteceu. Não, tudo Até certo. até o fato de você não ter entrado na Não, USP, maravilhoso. né? Aí vim pra cá e comecei a trabalhar na área muito cedo. Aham. E aí, quando já pintou o convite para eu ser apresentadora, que foi no segundo ano de faculdade, já veio a proposta de ser programa diário, ao vivo, Tá. 1h30. Então, foi onde eu embarquei nessa. Entendeu? Com Programa quantos diário, anos? 19. 19? 20. 20. 20. Muito novinha, né? Muito novinha. Foi isso. E aí, tô vendo a imagem dela, né? É. Não tem como, pro estilo
de jornalismo televisivo que eu segui não me inspirar. Sim. Porque eu já sabia que eu queria ser apresentadora de entretenimento e puxando para entrevista. Eu não sou apresentadora de hard news, não é a minha coisa, não é a minha vibe da notícia ruim. Não Tá. é, não estou colocando estereótipos, são todos meus colegas de trabalho, eu honro muito minha profissão, fico muito pé da vida com quem fala mal da mídia, com quem fala mal disso, porque eu acho assim, vocês falam mal da mídia, mas quando vem uma noticinha aí de fake news, ou uma noticinha do acidente da Marília Mendonça, você é o primeiro a reportar isso, mas se vem para falar da coisa boa da Marília Mendonça, você não reporta. Então assim, já falei, dei meu recado, porque eu fico muito pé da vida, entendeu? Todo mundo quer dar a notícia em primeira mão. Não sei o que Se for notícia ruim. se for notícia ruim. Adora propagar fake news, adora propagar uma noticinha, ainda mais se for para cutucar, e aí vem falar do jornalismo, enfim, né? Olhe para si. Causar, se for para lacrar. Né? Quantas vezes você tem um esse acidente, é o termo da moda, lacração. os destroços da pessoa. Quantas vezes você pega esse vídeo e transmite lá para os amigos para ver o corpo, não sei o que, não sei o que. E aí vem falar de mídia, vem falar de fake news. Bom, enfim, voltando. Eu não sou a jornalista para sentar em bancada. Fiz, tá? Mas assim, para mim eu não sentia desafio. Tá. E eu me envolvo. Entendeu? Para mim não tem como noticiar algo que não me toque e eu não senti. Tá? Então assim, essa sou eu. E aí eu sempre soube que eu queria seguir essa linha de entretenimento. Sempre soube que eu queria algo que realmente eu pudesse variar e para várias editorias. Eu não sou uma pessoa também de uma editoria só, política, economia, cultura. Arte, eu gosto de navegar por várias, ter essa oportunidade, então aonde que eu me encaixo nisso, né? Porque eu sempre soube que eu queria televisão, sempre. Então assim, eu sempre soube que eu queria jornalismo, eu sempre soube que eu queria televisão. E o que eu queria também, dentre esses aspectos, era ter o meu programa e ser apresentadora. Então, para mim, era tudo muito claro. Acho que por isso que também tudo fluiu, porque eu já tinha meio que a certeza do meu caminho. Entendi. Sabe? Foi tudo muito assim mesmo, na minha vida profissional. E aí não tem como não olhar para o estilo, né, da Oprah, principalmente, e falar, porque ela se envolve, ela coloca a opinião dela. Ela chora junto. Ela chora ela junto tem e essa. E ao mesmo tempo, ela tem uma energia, ela cativa. Então, o que eu vejo hoje as pessoas falando comigo, Paty, você cativa. Eu vi, por exemplo, o Gama dizer, Paty, nunca ninguém na vida me entrevistou como você me entrevistou. Você arrancou de mim. Vi Maurílio Biagi dizer isso pra mim. Você arrancou de mim coisas que nunca ninguém arrancou. Mas sem ser invasiva, taxativa, sem ser desconfortável, sem deixar você numa situação ruim, sabe? Sei. Eu vi isso da Elmara Bonini, cara. Sem agredir, né? Sem agredir. Exatamente. Tomando cuidado sempre para não agredir. Às vezes a gente agride sem querer, né? Mas sempre tomando cuidado. Sempre e aí, cuidado. isso é muito do estilo, né? Dela, né? Das minhas inspirações mesmo nesse tete-a-tete da entrevista. Então, quando parar para pensar na minha formação mesmo como apresentadora, ela passou por isso, né? Vi muita coisa dela, li muita coisa dela, né? Enfim, a vida, o jeito de fazer TV, a visão pela televisão, como também dar um game over na carreira, como de repente só escolher quem vai ser entrevistado, enfim, a história dela em si, o jeito, o speech, postura, né? Então, eu olhei muito ela. Uma perguntinha. Posso? Claro, mano. Como você escolhe? Como O você quê? escolhia quem ia ser entrevistado? As pautas você disse que já surgiam muito Boa pergunta. facilmente na sua vida. Primeiro, Como era essa escolha? Van, assim, não dá para dizer que não tinha... Hiatos. Entendeu? Assim, primeiro, de repente, um assunto que estava na moda. Vamos falar de chat GPT. Tá. Preciso falar disso. Inteligência artificial. Preciso falar disso. A economia hoje para mãe que é solteira. Como ela pode se virar cuidando de casa. Então, eu pegava uma pincelada das coisas que acontecem dos factuais, mas sem pontuar os factuais. De repente teve, vamos supor,
o nascimento de trigêmeos. E aí eu começo a destrinchar isso. E os temas psicológicos, principalmente, em torno das questões que estavam muito sendo comentadas nos programas, nas revistas, né? Eu sou da época de muita revista. Em, de repente, manchetes que eu aprofundava e trazia isso. Mas vamos pegar isso e aprofundar. Porque o objetivo do Alto Astral, principalmente, era trazer vários lados dos profissionais e uma opinião de quem vive aquilo, para trazer o drama, entendeu? Então, basicamente, o tema principal era muito pautado nisso. E aí, as editorias eu colocava para me ajudar na seleção. Então, assim, saúde, um exemplo, moda, beleza. Muito do que estava sendo... Então, assim, entrou inverno, outono e inverno, as coisas que são um pouco mais de praxe. E também as coisas que estão na moda. Então, agora que tá usando metálico, tá usando, sabe, o ombro só de novo. Então, muito baseado, mas sempre muito atenta ao que estava rolando. Então, por exemplo, a inteligência artificial com certeza seria um tema que eu estaria falando, estaria desenvolvendo mais sobre imposto de renda. Agora vem junho, frio, tosse... Aí fala sobre isso, a galera que está fumando bastante cigarro eletrônico, que aumentou o índice disso, está todo mundo chamando atenção sobre isso. Então, trazer isso, sabe? Mais ou menos basicamente sobre isso. Aí vai vir, vamos supor, Rod Stewart, vem, traz a galera que é fã, traz um pouco da história do cara, traz a história do rock. E por aí eu ia, entendeu? Que legal, parece que é tão Basicamente fácil assim. fazer isso, mas é tão difícil, né? É louco. É louco, É então. louco. Você sabe que eu fico assistindo os podcasts agora? O podcast é meu novo... É minha nova paixão, né? E as pessoas legal. falam tantas vezes, ah, é louco, ah, esse cara é maluco, não, que papo maluco, papo louco, né? Mas você sabe que eu tenho uma preocupação, que não tenho não, mas eu vou colocar aqui, será que vão me exigir diploma de jornalismo por causa do papo de Não. louco? Não vão, louco, fica tranquilo! Não vão. Até porque hoje, de verdade, assim, o jornalismo foi um pouco condenado, né? As pessoas, caiu a exigência do diploma, depois voltou, depois caiu de novo, com aquela história toda. E com o advento das mídias sociais, todo mundo se tornou um pouco repórter, né? Da notícia, repórter da sua própria notícia, do seu blog. Aí começaram a chamar de vários nomes, né? Blog, influência, tal. Todo mundo começou a reportar. Pegar o celular, hoje eu tô aqui no Papo de Louco, tal. Começou a fazer. E aí o podcast veio, maravilhosamente. Eu adorei a vinda do podcast, porque ele ressuscitou um pouco a ligação com o rádio. Sim. Que tava... né? Mas você sabe que mesmo meio o de rádio... difusão maravilhoso, mas as pessoas estavam começando a deixar um pouco o rádio de lado. E trouxe de novo uma coisa bacana, entendeu? Porque o podcast começou só como áudio, né? Essa coisa do podcast com áudio. imagem Voltou veio a com isso. o advento do YouTube, né? Dos youtubers Exatamente. e etc. Mas o podcast era Mas olha que basicamente maravilhoso, se as pessoas áudio. só quiserem ouvir a gente agora, estão ouvindo só, não precisam ver, né? Tá. Não é? O pod também tem isso, você pode ouvir no carro. Né? Eu Você vai adoro lá, rádio. põe no, né? E vai no carro. Então, assim, voltou a relação com o rádio, né? Com, sabe? Eu vou ouvir. Então, assim, pegou isso, porque a gente estava muito O rádio teatro, né? Assim, a rádio novela, que coisa maravilhosa que era. Porque o que a gente estava ouvindo antes de podcast, que as pessoas falavam, quantos canais você assina? Você assina Netflix? Você assina isso? Quais canais de streaming você assina? HBO, era muito sempre o visual. E já enchi o saco daquela porra de streaming. Não é? viu? E agora tá super, assim, tudo é qual podcast você ouve, nananana. Então, assim, acho que trouxe essa coisa, por isso a minha associação com o rádio maravilhosa de você, de novo, né? Pô, põe no rádio do seu carro, podcast para ouvir, põe no som, na caixinha de som. Coloca no fonezinho pra caminhar. Coloca no fonezinho, entendeu? Voltou essa relação. Então isso é Mas maravilhoso. você sabe né? que o rádio é maravilhoso, eu amo o rádio, mas eu acho que o podcast é ainda mais poderoso, porque ele não tem a limitação do tempo que o rádio tem, que a televisão tem, e que não tem como fugir, porque eles têm que faturar. Né? E o podcast não tem Não é que faturar. comercial, né? Exatamente. Então a gente pode falar enquanto, aqui 2 né? horas. Não. O meu, eu não sei, claro que é por enquanto, né? Não é o meu objetivo. Então eu vou tentar resistir bravamente. Eu tô batendo no microfone, desculpa.
Mas a gente já vê vários podcasts com imersão de marca. Claro, É, não, muitos, muitos, né? Muitos que já são assim milionários, né? já coloca. Eles até incomodam, né? sim. Assim, a mídia mainstream, né? Eles Sim. incomodam. Né? E acho interessante essa provocação. Para todo mundo é Claro, bom, né? Acho que todo mundo se reinventa, né? E também acredito que o rádio voltou um pouco com força por conta dessa provocação do podcast. Como a televisão também movimentou quando todo A mundo televisão começou a migrar. está fazendo podcast, mas 2 horas eles não conseguem, né? Porque eles não Exato. podem ficar 2 horas Eles não no ar. podem, mas que teve um agito na TV, Teve, sim. assim, eu sinto ainda assim, para as pessoas que dizem que a televisão vai acabar, é um longo processo, gente. Acho que tomem cuidado com essa fala, porque assim, não dá para a gente olhar para algo baseado no nosso olhar. A gente mora no estado mais rico do Brasil, né? A gente está inserido no Sudeste, em São Paulo, então não dá para a gente olhar para cá. Nós moramos no primeiro mundo e não temos muita consciência disso. Então não né? dá pra gente olhar pelo nosso, basear pelo nosso, né, e falar que esse é o Brasil. O Brasil não é São Paulo, né? Tá muito longe de ser São Paulo. E a televisão e o rádio, eles são o meio de comunicação que mais atinge as pessoas no Brasil. Então, para chegar ao fim da televisão, ainda precisa muito, né? Vai muito longe. E Então, a televisão vai se reinventando e vai mudando se reinventando também, né? e ela é um grande canal de comunicação de massa, sim, porque nós vivemos um Brasil extremamente desigual, extremamente extenso em território, né? Onde, enfim, tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Então é muito complicado quando as pessoas falam isso, tomem cuidado, né? A internet ainda não é para todos, Sim. né? Não só por Não acesso, é pra como todos. pela complicação da tecnologia, né? Tem pessoas, Não é. né, de 30 anos que já não acompanham mais, né? Porque a coisa muda muito Então, rápido, assim, né? a gente não tá. Falar de Sudeste é uma coisa, né? É. De Sul e Sudeste é uma coisa. Não dá para basear onde os nossos pés estão quando a gente usa essas frases generalistas, né? Generalistas. Tem que tomar cuidado. Ainda tem muito por vir. Ah, eu vi que você colocou antes a Marília Gabriela, né, gente? Então, volta lá, Vanessa. A gente ia falar Gabi. dela Ficou tão agora. bonita essa Vamos- arte. A Marília Gabriela também é uma grande inspiração para mim. Eu tenho uma história com ela muito alto astral, já encontrei com ela várias vezes. E quando ela lançou o programa dela no SBT, que foi um programa que ela criou, que era um programa uma vez por semana, que tinha uma pitada de sexo, porque aquele Amor e Sexo da Fernanda Lima estava bombando e ela veio com essa pitada dentro do SBT. Eu fui convidada pela assessoria do SBT, que poderia escolher 200 mil jornalistas no Brasil. Ela me escolheu para eu fazer a reportagem de estreia da Marília Gabriela. Ah, que legal. Eu acho que eu falei isso quase pra ninguém, sabe? E foi demais. Nessa época eu morava em Campinas, em Valinhos, né? Então a minha casa do SBT Anguera ficava ali 50 minutos, era muito rápido. Tá. E ela falou, Paty, então é você que vai fazer. E foi assim, papum, foi o máximo. E a Gabi me recebeu super bem. E eu também gosto muito do speech dela de entrevista, do time dela de entrevista. Traduz isso aí pra mim. Speech. É isso que nós estamos fazendo. Esse time, o speech é toda... Discurso. Discurso. Fala. Speech. É, Aí eu isso. pensei SPIT, mas nós estamos falando Não, inglês. Tá bom, deixa eu desculpa. mudar a chave pro inglês. Desculpa. É um termo que eu uso, muito desculpa. Tá. Que é isso. É esse discurso, a maneira como ela coloca, a maneira como ela abre, a maneira como ela envolve. Todo o speech dela Diálogo. o diálogo, o discurso dela é bem, eu acho bem sedutor, é bem, né, conteúdo. E aí tem todo muita- mundo fala da vida pessoal dela. Ora, que é, interessa, família pessoal, a vida gente? pessoal. Eu não quero nem saber. Eu tô preocupada com a pessoa dela. Deixa ela! Exatamente. Né? Enfim. Bom, vamos em frente. Mas é que isso rende, né? Exatamente. Isso é o raso, né? Ai, gente, essa então, hein? Essa é de Essa é a guerreira em dobro, né? Porque ela é preta, por né? tudo, né? Né? Guerreira Por em tudo que ela triplo, abriu, sei lá. por tudo que ela fez, ela colocou mesmo a Preta, mulher em mulher e evidência. pioneira, né? Colocou a Pioneira. mulher no jornalismo em evidência, ela trouxe o que a gente chama de plano sequência, que é quando o jornalista pega o microfone e sai narrando os fatos e contando os fatos. Ela trouxe o plano sequência para a televisão brasileira como uma forma única.
eu olhei muitos planos sequências dela para eu conseguir fazer. Os cinegrafistas me amam por causa disso, brincadeira. Porque eu fazia longos planos sequências, e você imagina o cinegrafista com uma câmera de 10 quilos no ombro, me seguindo, Sim. eles queriam me matar. Mas isso é muito por causa dela. E não tinha Steadicam. Nada. Imagina, era, né, beta ainda. Nossa! Surreal, né? Gente, não é pau de selfie. Boa. E Glória Maria fazia isso como ninguém. Eu era uma que via muitos o plano sequência dela. E ela sempre também uma jornalista que colocava o sentimento. Então, assim, ela, né? Quantas vezes a gente viu os vídeos dela e ela colocava o sentimento mesmo. Ela falava, gente, isso aqui é lindo, tô deslumbrada, né? A E emoção. era verdadeiro. Né? Nossa, era. Eu não sei falar se é ou era, porque certas pessoas são eternas, né? E eu tive a honra de. Um dos lugares preferidos dela, aqui no Brasil, principalmente com as filhas, é Comandatuba. E eu fui muitas vezes para lá, encontrei com ela algumas dessas vezes. E sempre eu tive grandes oportunidades na minha vida, sou muito grata por isso, de conversar com ela. E uma delas, numa conversa, eu, ela e a Adriana Galisteu, ela disse pra mim que eu era louca. Então a Paty está no lugar certo. No lugar certo, papo de louco. Por conta da minha demanda profissional na época, que na época eu estava no SBT e fazia programa para Campinas, Santos e Ribeirão, programa diário. E eu lembro que eu estava querendo mais praças, e ela falava assim para mim, você é louca, preste atenção nisso. Como vai ser essa entrega? Você não consegue estar numa cidade... Patrícia, e sua vida pessoal? Tinha demais, cara. E eu já era casada. E aí eu lembro que ela... Lelis, como assim? Louca! Linda de viver. Louca, graças a Deus. E aí eu posso falar que fiquei mega reflexiva, cara. Ah, é? Ela te abriu esse canal para você dar essa virada de chave. Que você respeita, que tem autoridade mesmo, que tem peso 900 milhões para você, te fala aquilo. Eu falei, caraca, para onde eu vou chegar mesmo assim? Fiquei reflexiva. Fiquei bem, eu nem imagino tanto que ela mexeu comigo nesse sentido, naquele dia, pontuando, assim. Você sabe que o Papo de Louco número 1 foi com o César Suzigano. E ele trouxe uma vivência aqui que ele tava nessa onda que você tava lá, né? Só que ele quase morreu, né? Por ter ido nessa onda, ele chegou na beira do abismo. Chegou na beira do abismo e conseguiu estar aí. Salve. Eu nunca tive nenhuma vivência assim, de chegar em nenhuma situação que eu sentisse que eu estava correndo risco, mas de questionamento, assim, muitos. Faz parte, né? Que bom, né? Então agora vamos voltar para o presente. O que você acha da cultura do cancelamento? Algo muito complicado, porque eu penso que ele é muito momentâneo. E tudo que é momentâneo, para mim, é muito perigoso. Por que você está cancelando? Você está cancelando por algo que você viu naquele momento. Você está julgando aquele fato. E muitas vezes é um fato midiático imposto pela mídia. Que não é verdadeiro. Que você Quer dizer, sabe o que é verdade, né? Você não sabe o que está sendo por trás, o que está por trás disso, qual a manipulação daquilo, né? Então, você está indo realmente no efeito manada, ou porque você realmente cancela aquela pessoa, e aí é um efeito, assim, de muito julgamento. Um julgamento muito, para mim, momentâneo. Que se você, de repente, pode aprofundar um pouco mais, você pode entender. Eu penso que em alguns casos, ela é importante. Sim. Tá? Eu acho que ela ela enquadre, né? Talvez ela enquadre o artista na realidade. Né? Mas eu acredito que há um recorte sobre isso. Né? Então, assim, que bom que as pessoas estão mais atentas, estão abrindo mais, estão falando mais, estão mais questionadoras, mais politicamente corretas, não sei se é isso, mas enfim. Esse é meu ver. Eu acho também importante. Que bom que você olha e fala assim, cara, quantos pretos tem aqui? Deixa eu abrir isso. Quantas mulheres tem aqui? Né? E tudo bem se duas mulheres se beijarem do meu lado, não tenho que me importar, não me diz respeito. Né? Que bom que se fala disso, que bom que está dando liberdade, que bom, que bom, que bom. Que bom que a televisão se tocou mesmo, está se enquadrando mais, está falando abertamente sobre isso. Aí, desculpa aí, pais, mas eu acho que esse crivo tem que ser nosso, não tem que ser da televisão. Se você não aprecia isso, é você que tem que conversar com seu filho, mudar de canal.
Não acho que tem que falar, porque a televisão tá mostrando muito beijo, não sei o quê. Acho que Ou muita violência, seja o que for, né? Enfim, acho que é Ah, muito também Mas a claro. violência pode. Exato. É verdade. Amor, não. A violência Pode ninguém instigar, critica. né? Pode fazer lá, né? Enfim, os sinais todos para instigar a violência. Eu posso consumir um joguinho que atira, né? Enfim, mas daí eu tô Sim. julgando, Aham. sei, né? Mas assim, a política do cancelamento para mim, ela é muito importante porque ela também vem fazer com que ele é algo que tem poder e tem influência. Mas, porém, eu fico muito preocupada com a consequência disso. Porque pessoas perdem vida por causa disso. Famílias são desfeitas por causa disso. Para mim é muito mais embaixo. E aí, como a gente vive numa sociedade hoje que infelizmente está muito rasa e emocionalmente muito abalada, né? Aí a conta não fecha. Não fecha. Porque se eu recebo uma pressão muito grande de cancelamento, bem provável que eu não tenha tantas ferramentas assim para administrar isso. A Emocionais. Vanessa- O A cancelamento, Vanessa na passou verdade, é por uma isso. forma de bullying, né? O cancelamento é uma forma de bullying. Então, A Vanessa passou dependendo... por isso. É uma forma de bullying. Eu quero aqui Muito bem trazer uma colocado. vivência. É uma forma de bullying. A gente passou por isso lá na Penélope, com concorrência, e começaram a cancelar a Penélope, mas antes de existir cancelamento, a Vanessa entrou numa depressão profunda com isso. Sério? Ela não soube lidar com isso. Ela não soube, eu já sabia que ia passar, que era maldade mesmo, e tudo bem. Mas a Vanessa entrou em crise. A maldade me sugou minha energia, fui parar no pronto-socorro. Mesmo, né? Por tomar Fui, Rivotril lá na... no Rivotril, entrei. Então, e aí é sobre isso, entendeu? É sobre um julgamento E momentâneo. ela é uma mulher tão maravilhosa, tão maravilhosa. né? Tão forte, mas derrubou ela. E nada de grave tinha acontecido. Nada de grave. Era simplesmente uma mudança de estratégia no meu negócio. É isso aí. E aí o público desceu o cacete em cima, destilou aquele ódio. Naquela época nem chamava cancelamento. Olha que interessante, mas já existia. Mas eu não sei, O Ivan. bullying virtual. Bullying Mas o que virtual. eu tenho sentido e tenho tentado aplicar na minha vida, que não é sobre a Patrícia, é sobre a outra pessoa. E aí, quando isso tem, né, acontecido, eu falo, isso não é sobre mim, é sobre você. Que nem hoje eu recebi um áudio de uma corretora que estava lá, sei lá, meio azeda. E aí eu falei para ela, oi, tudo bem? Olha, eu estou ignorando e deletando o seu áudio para a gente continuar a conversar, porque você não está falando sobre mim, você está falando sobre você. Você está indo num mau dia. Então, assim, vou começar de novo e vou ignorar o seu áudio. Eu falei bem assim para ela, liguei para ela. Desconcertei ela, eu falei, porque não é sobre mim, é sobre você. Então, Então, mas para vamos lá. chegar nesse ponto, leva um tempinho, né? Para você acostumar Não, com essa eu vou te falar. enxurrada Tô de aqui coisas falando que vem também em na cima. teoria. Eu consegui aplicar um pouquinho hoje, mas o tempo inteiro eu me pego em situações que eu falo, cara, não é sobre mim, né? É sobre você tá aí no seu péssimo dia. Entendeu? A gente precisa ser um pouco estoico, ou seja, a gente, Precisa. né? Porque para sobreviver hoje só Precisa. sendo um pouco estoico, né? Precisa. Dizem que o estoicismo está na moda, mas acho que não é moda, é uma necessidade, Verdade. né? De Mas preservação. É muito mais profundo, né? De muito mais preservação. profundo. É. É muito mais profundo, porque é preservar o seu ser, é preservar quem você realmente é. E aí eu acredito que é um pouquinho mais profundo mesmo, porque quem será que eu sou, né? A quem será que eu estou atendendo hoje, nesse momento? São as demandas de quem? Aquilo que eu volto a dizer lá, né? A sensação que a gente tem de estar sempre devendo, de que eu preciso ter opinião formada sobre tudo. Cara, é tão maravilhoso dizer não sei. A gente tem dificuldade. Por que eu preciso opinar? Por que eu preciso entrar lá no seu Facebook e te ofender? Porque eu preciso entrar lá no seu... Se você pensa completamente diferente de mim, principalmente politicamente, por que eu preciso entrar lá no seu Facebook, que é o seu território, e te ofender? Qual é essa minha necessidade? Para que isso? Se eu penso ao contrário, cara, tudo eu penso ao contrário. Não preciso ir lá no seu, te ofender, entendeu? Então, assim... No papo de louco eu Muito apago isso. na hora, gente, tá? Eu nem peço licença. É isso, cara, é tua página. É. Pô, não sei, eu penso que é isso. Pra que eu vou te ofender, cara? Qual a necessidade que eu Qualquer tenho? coisa baixo astral que postam, e ainda é muito pouco, porque eu sou muito pequeno ainda. Nós somos muito pequenos, né? Ainda é muito pouco, mas mesmo assim já tem. Mas eu penso que é isso pra incrível. mostrar qual é o... E posso falar pra dizer aqui, eu crivo mesmo. Não é, então tá bom. Liberdade de expressão. Pera lá, cara. Não no meu canal. Não no meu canal.
canal. Faz o seu canal, se claro. expressa aí, tá tudo certo. Uhum. Vai ter sua tribo aí também, sua maravilha, sucesso pra você. Só que eu não tô afim de pertencer a isso, e não vou lá entrar na sua página e falar, o que aconteceu com vocês com o Penélope? Pra quê, cara? Qual o objetivo dele, entendeu? Maldade. Então, assim, O eu bem penso e que é mal muito existem, isso. né? Isso é muito O estranho. maniqueísmo, ele é importante também, Sim, né? sim. Mas, né? Precisamos Entendi. entender isso tudo, né? Uhum. É que a liberdade de expressão não pode ser confundida com a falta de respeito, né? E ela é super, falta de né? limites, Não, né? falta de limite, de respeito, de tudo, né? De integridade, de tudo, o tempo inteiro isso. Ó, grupos de WhatsApp estão aí E para na mostrar sua pra carreira, gente. nesses programas diários, em tudo que você passou, teve muito isso? Olha, eu vou até que pouco, perto do tamanho da exposição. Deixa eu pedir uma coisa. Uhum. Vanessa, troca de lugar comigo. Não. Não? Não, eu quero. O próximo, eu quero que a Vanessa sente aqui. Ela Faz está muito se bem. preparando. Ela tá se preparando. É isso, óculos. O óculos, né, Van? Teve pouco até, perto do tamanho da exposição, né? Porque programa diário você põe mesmo a cara a tapa. Coloca né? as Em todos os vísceras na sentidos, mesa, né? Coloca todos os as- sentidos. É. Mas eu acho que eu tive pouquíssimas faltas de respeito, assim, muito poucas mesmo. E tive mais lá no começo, que eu também penso que foi um construir da minha carreira. Conforme fui construindo a carreira, ganhando espaço, construindo o nome, quem sentava lá também entendia que até onde um pouquinho que eu sou muito simpática, mas eu acho que eu ponho uma distância. E essa distância ela foi necessária no caminhar da minha importante. história. Porque assim, ninguém, por exemplo, vinha me fazendo perguntas pessoais. Tá. Até que a minha vida pessoal era uma caixinha mesmo, poucas pessoas sabiam. Quando eu casei foi, uau, Patrícia casou. Tá. Porque isso não era Ah, muito... eu quero falar do seu casamento. Que história é essa de casamento celta? Como é que é Ah, isso? é verdade! Olha o que você foi buscar. Eu fiz a lição de casa, meu E amor. fez muito bem. Eu quero deixar registrado aqui que eu não peguei nenhuma foto porque era o seu lado pessoal. E eu não Que sei se pode, se linda. não pode, então não Que peguei. linda. Meu casamento celta. Bom, meu marido veio de um segundo casamento. Porém, Tá. ele poderia casar no religioso, né? Aham. Porque ele não casou no religioso. Então, eu poderia ter casado na igreja. Tá. Só que essa igreja católica, que eu respeito, assim, porque a minha formação não era o que eu queria Tá. para esse momento do casamento, né? Uhum. Então, quando a gente pensou como seria, em que molde seria, Uhum. se tem algo que respeita muito a mulher, que põe a mulher numa posição de muito respeito, toda a concepção celta, né? Ela coloca muito, ela trata a mulher como uma maneira. E o feminino para o Lelis, e só as poucas pessoas que sabem exatamente quem ele é algo que é muito Então conta quem forte ele é pra nele. Então, o Lelis é exatamente esse cara que tem um feminino muito aguçado e que é realmente o grande desafio dele. Eu, quando conheci o Lelis, como poucas pessoas, percebi nele uma pessoa de extrema sensibilidade. Ele é um cara extremamente inteligente, extremamente fora da caixa, extremamente diferente e muito aguçado nos sentidos. E eu acho que a nossa conexão é muito... Uhum. a gente fala que a nossa história é muito... Não também vem daqui. Exato. É um puta reencontro maravilhoso e que bom que a gente está tendo a oportunidade de crescer juntos. Então, quando veio a proposta do casamento celta, foi uma proposta minha, ele falou, cara, tudo a ver com a gente. E é uma cerimônia realizada nos elementos. E como a gente respeita muito os elementos, a gente casou na nossa casa. A nossa casa em Valinhos é um lugar de muita fonte dos elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Fogo. Muito. Então foi total identificação, uma cerimônia que a gente também queria que os convidados participassem, diferente de outras celebrações, né? Tá. E no casamento celta, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de Eu ver não algum, vi. a gente não fica de costas, a gente fica de frente, junto com a celebrante. Que legal. Os padrinhos, eles trazem os elementos que fazem o discurso da união. Então, não é um discurso pautado ali. Então, assim, vai se fazendo a celebração da união e quem participa são os padrinhos que vão trazendo e quem faz a bênção maior são as mães.
Que coisa linda. São as mães que fazem uma a terra, né? simbologia. É a terra. São as mães, porque você veio da mãe. Claro. Ela que te gerou. Ai, que inveja de você. Ai, meu Deus, isso é muito bom mesmo. Eu venho da mãe. Então, Aham. assim, por isso é a mãe também que... Então, é uma cerimônia linda, é uma cerimônia onde você não precisa ter necessariamente casal para ser padrinho, pode ser só uma figura masculina ou feminina. Então, e é uma cerimônia que muito se compõe com esses elementos que são muito importantes para mim e para o Lelis. Tá. Então, na hora que a gente encontrou, são poucas celebrantes, são mulheres, né? São poucas celebrantes da cerimônia celta que fazem no Brasil. Tá. E eu descobri uma pertinho lá de mim, que foi a Gisele, querida. E foi realmente um casamento muito, muito lindo, cheio de essência e significado do começo ao fim. Coisa linda. Como é a minha história com eles, sabe? Eu quero dar só uma pequena pausa para falar que na quarta que vem, no Papo de Louco, nós teremos Nando Araújo, Ah, que querido toca também. harpa celta. Olha quantas conexões, né? Que Ele é acontece. incrível. Ele é toca incrível. harpa celta, mas esses são pedaços dele. A gente vai ver aqui semana Ele que é vem. incrível. Que legal que você me entrevistou. Não vou perder. Vou assistir. Então foi muito, muito bacana, assim. Foi uma Mas cerimônia a linda. sua espiritualidade não é exatamente só esse lado celta. Você tem outras Eu sou espírita, fontes, tá? eu sou a denominação espírita, Tá. fui... Kardecista? Kardecista. Tá. Fui criada no catolicismo, no colégio católico, mesmo de freiras, Tá. chamado Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo. Que eu agradeço muito meus pais por essa escolha, porque ele me deu uma base humanista muito incrível Tá. e de significado e respeito. Sim. Que é algo que eu vejo que falta, vou dizer sobre o meu núcleo, tá? Não sobre os outros. No meu núcleo, nessas novas gerações. Então, assim, eu tenho amigas há 40 anos. Eu tenho amigas que eu posso falar, são minhas amigas há 40 anos. Né? Que a gente se tá E você tem conectada. 43? 3, vou fazer Ou seja, dois ainda, 2. Vou fazer Ou 43 seja, você daqui tem 5 amigas dias. desde os 2 Novinha. anos. Tenho. Olha que legal. Tenho. Legal. E posso falar que dá uma mão, assim, 5 que são minhas próximas até hoje, de frequentar minha casa, de estarem nos meus aniversários e casamento, entendeu? Algo do tipo, da Serena, enfim. Então, são minhas amigas e essa formação foi maravilhosa para eu... Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser voluntária no Emílio Ribas quando eu tinha 12 anos. Então, onde o mundo vivia um momento de super preconceito com AIDS, HIV, eu estava lá pelo meu colégio, no Emílio Ribas, entendeu? Secando sarcoma. Então, Tá. né, que saía pus, pondo a mão, isso, falando, eu não vou me infectar. Então, assim, com o apoio dos meus É pais, muita claro. fé, né? Muita fé, E né? tudo. Pra você Base, fazer isso. acho que é base, né? Então, isso é muito único na minha vida. Só que daí eu tive um momento muito triste da minha vida. Minha irmã foi embora quando eu tinha 10 anos. Tá. E ela tinha 16. E aí, esse fato, né? Quando você perde alguém muito ligado à sua base de origem, né? Pai, mãe, irmão, sacode tudo, né? Sacode tudo. E aí, nesse momento, foi um momento em que o espiritismo atuou muito forte nessa fase do entendimento, do luto e da ressignificação, da transmutação. Eu gosto de dizer essa palavra porque transmutar é mudar o DNA mesmo, né? Transmutar da dor mesmo, né? Tá. E essa ressignificação, por um tempo, se deu muito pautada no espiritismo. Meus pais estiveram com o Chico Xavier. Foi um momento muito importante para minha família. Foi um divisor de águas mesmo, de sair do sofrimento e encontrar a luz, assim. E por aí caminhamos. Eu continuei. Tá. Meus pais hoje voltaram para o catolicismo. Tá. Eu continuei no espiritismo. Não estou mais praticante como eu era. Mas estou muito bem assim. Tá tudo certo comigo, entendeu? Tá tudo certo com a minha prática, tá tudo certo com a minha forma de enxergar as coisas e tudo bem. Lelis é umbandista e Serena foi batizada no catolicismo na Umbanda. Tá. Por quê? Porque a base do católico, eu gostaria que ela tivesse no batismo, depois ela vai ser uma definição dela, porque se ela quiser casar lá, ela fala, por que você não batizou? E porque eu queria mesmo, para mim a igreja tem um significado da minha formação
E a Umbanda veio na vida do Lélio já adulta, coisa mais linda que aconteceu com ele. E aí a gente também quis batizar a Serena na Umbanda, Nossa, do qual também eu tenho nem muito sabia que existia respeito. batismo na Umbanda. Olha A coisa só como eu sou mais ignorante. linda É. do mundo, assim. O católico também foi bem emocionante, mas também é cheio de significado, Sim. né? Cheio de, sabe? símbolos, né? Cheio de... Foi bem lindo, assim. Então, aí... E se a Serena não quiser ser nada, aí é com ela, entendeu? Sim. Tô dizendo que a gente achou bacana a formação dela agora, para ela ter... Né? Eu rezo com ela, eu canto as musiquinhas também da Umbanda com ela, eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, né? Enfim. Sentada, né? Quando a gente vai em Rio, vai em cachoeira, eu canto. Clara Iemanjá, Luz, rainha do mar. Aí é com ela, né? E como eu falo, Pai Nosso que estás no céu, Santa Rita, eu nasci no dia de Santa Rita, não tem como eu não ser devota dessa santa maravilhosa, que também me apoia. Então, assim, é tudo isso, gente, entendeu? Eu vou Rezo pra ela. falar só um pouquinho, assim, eu me chamo Daniel Aparecido. Ai, que lindo. Daniel Aparecido da Silveira Pinto. Silveira da minha mãe, Pinto do meu pai, olha. Não tem como, né, gente? É a vida, né? Mas o Aparecido vida. é da minha avó, porque ela fez promessa, eu não sei bem o que ela prometeu, Nossa Senhora Aparecida. que o primeiro neto tinha que ser Aparecido. Olha. E a minha mãe honrou a promessa da minha avó, da mãe dela. E Muito você lindo segue isso. catolicismo ou não? Não. Nada a ver. Eu sou muito independente, eu nunca consegui me ligar exatamente, mas eu estudo e respeito tudo. Estudo e Importante, respeito né? tudo, Né? Cada um com a sua opção. Muito bem. Mas a minha opção também não é uma opção, né? Sei lá, é a minha vida. Né? É o que... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, Eu acho, exatamente. tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu faço questão de respeitar qualquer crença. Eu Não também. não existe crença errada para Eu mim. também. Né? Aquela história, a gente pode questionar Sim. alguns processos, né? Mas aí é um processo interno nosso, né? Não estou aqui para debater com você se a minha religião é mais potente que a sua. Claro, não Se faz o meu menor Deus, sentido. quando alguém vem com você, porque meu Deus, eu falo, ó, cara, seu Deus aí, o meu aqui, tá todo mundo, todo é bom, o seu não é mais potente que o meu, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Na verdade, Não é é. tudo o mesmo. Não é? Se É. tudo é o mesmo, né, Van? Todos ligam ao mesmo projeto, né? Né? Ao mesmo final. Então, mas assim, mas para mim é algo que eu tenho comigo, sabe? Eu rezo, eu peço, eu agradeço muito. Eu vou com a Serena, eu nos meus dias, né? Que nem eu falo, essa fase aqui do pré-aniversário é uma fase que eu falo muito, converso com a minha irmã. Você sente esses ciclos assim Pra durante mim o ano. eu gosto de rituais. Entendi. Eu gosto de rituais. Para mim, os rituais são importantes. Eu não. Olha como é que cada um é de um jeito, Eu né? gosto. Cada um é de um Por jeito. exemplo, assim, Natal, ritual, gosto. Entendeu? Páscoa, gosto. Curto, me sinto bem. Tá. E gosto dos rituais que eu provoco em mim. Entendeu? Então, tipo, o aniversário. Gosto de estar reflexiva, gosto de pensar, gosto de ver o que eu preciso melhorar, gosto de ver o que foi legal, adoro que me falem parabéns no meu aniversário, adoro falar, Deus, obrigada, pôr do sol, adoro cultivar o pôr do sol, sabe? Tem uns rituais, tenho, gosto deles, gosto. Não me fazem bem, me fazem muito bem. Eu tô falando que eu não gosto, mas eu adoro ver o sol nascer, então acho que eu gosto, mas eu só não fico pensando sobre isso. Né? Eu tô numa fase que eu tô acordando quando o primeiro raio sai lá no horizonte, não sei de onde eu acordo. Não sei de onde que vem alguma coisa. Mas que você me não processa acorda. sobre isso, acorda e vai pro dia. Eu acordo e saio andando, cantando pela rua. Eu tô fazendo isso agora. Mas talvez seja também um ritual aí seu. Exatamente. Tá cantando pela rua, tá sendo uma Exatamente. maneira de você expressar o seu ser, né? Eu acho que isso diz muito sobre a gente, sobre a nossa fase, né? Acho que isso é muito interessante quando a gente pega e observa, sabe? E para olhar, né? E para mim encerrar ciclos é importante. Para mim é importante, sabe? Tipo assim, final de uma história, para mim é importante, encerrou. Sim. Fim. Cortei Porque meu tem gente que fica presa em mágoa de 30 anos atrás, né? Você sabe disso, eu conheço gente assim, né? eu encerro, e fica ali presa naquele disco quebrado, disco escada, e não sai daquilo ali. Eu falo, não. E eu até acho que, eu não sei se é um processo até psíquico meu,
Mas eu encerro tanto, Van, quando algo não me faz bem, que eu chego a deletar, que eu não lembro, cara. Que legal. E às vezes de não lembrar, se teve uma personagem envolvida, de não lembrar da personagem, fisicamente da pessoa. É muito louco isso em mim. Eu acho Você sublima mesmo. isso lá atrás, eu fiz terapia com o Regis Viana. Uhum. Ele fazia psicodrama e eu adoro. E ele falava que é até uma forma de Do defesa Dr. minha. Moreno, né? Que é o papa do psicodrama, né? Maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu gosto muito também. Eu não conheço a fundo, mas eu tinha um amigo que gostava tanto disso. Ele disse, cara, me falando disso com uma paixão. Você põe, né? Você É, exagera para compreensão, né? Uhum. Digamos, a catarse é. você fala, caraca. Aí você vai pra próxima. Ele até falava, parece que esse teatrinho aí não faz nada, mas é muito profundo. É muito profundo. Né? E dá pra fazer um Eu já monte fiz psicodrama como paciente, eu já fiz. E você curtiu? Curti muito. Não é? Nossa, eu vi na hora coisas que eu nunca tinha enxergado. E é o que hoje, assim, traçando paralelos, o pessoal da sistêmica, que é o que tem as constelações maravilhosas. Aham. Bom, eu sou uma apreciadora, que se você for ver aí as bases, né? Aham. Né? Enfim, se conversam de alguma forma, né? Sim. Porque é uma... Quando a gente está aberto a essas conexões é que é legal. Né? Porque quando você se fecha só em um pedacinho. eu já tive muito aberta, Né? muitas conexões, assim, nesse sentido. Aham. Muito, 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 assim. Me permiti várias coisas muito legais, mas sempre muito careta. Isso é bacana falar, que todo mundo, quando eu falo, eu sempre naveguei muito, muito de uma forma muito careta, mas muito profunda. Essa palavra careta se quer dizer sem uso de substância. Sem uso de nada que me alterasse. Entendi. Mas eu, tá? Cada um Claro, sou eu. E sempre atingi objetivos muito interessantes, assim, que eu não... eu fui muito frequentadora de São Tomé das Letras, por exemplo. E Você já viu algum OVNI? eu nunca vi, mas, cara, Eu eles também não nunca quiseram vi, aparecer mas dá pra uma mim. vontade. Cara. Eu fiquei olhando várias vezes, eu perdi. Ah, Não, perdi não, né? Fiquei lá experienciando e nunca eles apareceram pra mim, danadinhos. Uma vez eu achei que vinha, mas eu achei que tinha visto, acho que era por um desejo tanto, por uma intenção tanta de querer. Esses dias Não eu tava apareceram pra voltando, mim, eu tenho ido muito a Peruíbe, lá é a capital mundial do OVNI. Assim, lá tem uma cultura fortíssima disso. tem Todo mesmo. mundo que vai lá fala Tem. Eu não vi também. Mas aí Mas eu voltando de acredito, lá. tá? Sim, eu também acredito. Aí eu voltando de lá, eu tava passando perto de Campinas, eu vi uma luz, caramba, era Viracopos. Pra Viracopos. Mas você acredita? Eu acredito, eu não acredito em nada, eu acredito em tudo, ou seja, eu tô aberto a qualquer experiência, meu. Se vier aqui, eu Mas vou eu dar um queria, braço. eu juro que eu queria ver, assim, mas não Mas vi, eu não. sei que eu não sou capaz de atrair eles aqui, né? Eles têm a vontade Claro, deles. Eles quem? Então eu já tô acreditando, né? Eu já tô acreditando. Boa. Fato, né? Fato, né? E é muito, muito massa. E lá em Santo Tomé mesmo, falando sobre Santo Tomé, que eu tive oportunidade, eu fui pra lá com 13 anos com os meus pais, imagina. Foi a primeira vez que eu fui pra Santo Tomé. Nossa, pais são corajosos, né? Eu Levar tinha um amigo. naquela terra de maconheiros. Mas imagina. Não, e se a gente tá falando, se eu vou fazer 43, quer dizer, há 30 Há anos. 30 anos. Com os meus pais, eu fui pra Santo Tomé. Então, assim... Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro no puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. Mas Santo Tomé é interessante, viu? É interessante, eu já fui lá. É bem interessante. Tem uma história com lá que eu não vou contar, não. Porque é no meu filho. Você conhece lá, Van? Não, nunca. Não. Vou levar a Vanessa lá, então. Tem uma energia, tem uma energia. Você sente. Peruíbe também. Tem uma energia. Eu gosto muito de lá, muito, muito nesse sentido de falar dessa amplitude aí um pouquinho mais. Aliás, neste caso, São Tomé das Letras, eu acho que Minas Gerais como um todo, né, tem um simbolismo pra gente, né? Assim, Ribeirão fica na beiradinha de Minas. Eu acho até que Ribeirão é uma cidade bem mineira, né? Não estou comparando com nenhuma outra cidade de Minas, mas a cultura paulista, do Nordeste paulista, ela é bem mineira. Ela é bem mineira. Ela é bem Ela é influenciada. bem. A gente adora pegar o carro e ir ali em Rifaina, né? É bem isso mesmo, né? Ver É aquelas bem isso. montanhas. Então, esse simbolismo está em Minas Gerais Tá em inteiro. Minas.
Minas é incrível, né? Incrível, Eu gosto também. Minas tem uma bossa. Teremos alguns mineiros em breve. Eba, adoro. Minas tem uma bossa e Tiradentes, Ouro Preto, né? Tantas cidades históricas são... São João del Rei. São João del Rei é demais, assim. Você sabe que eu assisti um podcast, né? Um dos meus podcasts preferidos é Papo com Clê. Ai, muito bom mesmo. Né? E tem um com o Oswaldo Montenegro. Cara, nossa, que alma. Incrível. 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 O cara não dá uma palavra fora, não dá uma nota fora, não desafina uma nota. Meu, o que é isso? E a formação dele é da Seresta de São João del Rei. Eu não sabia. Serenata, né? Então, eu também não sabia. Pensei que ele era de Brasília e pronto. Não. Não? A Ele é música... Ele não é bem mineiro, mas o pai dele, militar, mudou pra lá. Eu nem sei onde ele nasceu, porque ele não fala no podcast. Ele fala que a vida dele começou em São João del Rei. Olha isso. Eu não sabia disso também. Depois ele foi pra Brasília. Eu tenho ele depois mais foi pra pro de Rio. Brasília e Carioca. Com 18 anos já estava no Rio, mas a bagagem dele veio do barroco. Maravilhoso. Né? Da Renascença. Da Renascença. Renascença. Maravilhoso. Assista esse podcast. Fica Assistam a Papo com dica. Clê. Todos os podcasts do Clê são maravilhosos, mas esse do Montenegro é muito especial. É muito especial. É o que mais me transformou até hoje, tá? Eu assisti faz 2 dias e eu tô atordoado até agora. Te tocou mesmo. Tocou mesmo. Mesmo porque eu sou músico, né? Eu sou artista. Então, exato. puta merda, aquele cara é realmente Exato. Fora da casinha. Fora da casinha. fora da casinha. É um cara muito louco. E a gente... É impressionante, assim, como a gente necessita disso, né? Tão louco e tão lúcido ao mesmo tempo, né? Necessita disso até para continuar, né? Ouvir, ver, né? Esses artistas todos, enfim, né? A arte é demais, né? A arte é demais. Eu vi você falando que você não é artista, você é jornalista. Sim. Mas será que a comunicação não é uma forma de arte, Patrícia? A comunicação é uma forma de arte, mas a comunicação que eu escolhi para exercer, ela tem um fundamento que é o jornalismo. Entendi. E aí eu penso que essa é a vertente, entendeu? São caminhos diferentes. Tá. Né? Então, assim, eu escolhi o jornalismo. Tá. Que é para sempre reportar, contar, sempre uma coisa baseada em outra. Retratar, não ser o foco. Eu não estou expressando, eu não estou produzindo algo artístico, você entende? Entendi. A minha base é outra. Entendi. A fonte que eu bebo é outra. Entendi. Então, eu não sou artista. Eu sou jornalista que quero fomentar a arte, que quero fomentar o artista. Muito obrigado. Que dou espaço para ele, que acredito nele, que sei o quanto ele é essencial para as nossas vidas, o quanto isso modifica as vidas, o quanto isso abrilha, sabe? O quanto isso brilha, o quanto isso aquece o coração, o quanto isso é importante. Não dá para pensar na gente. Não dá para pensar assim na gente, ser humano, sem a arte. Seja ela qual for a sua escolha. Eu não acredito assim num ser humano que não tenha. Não dá. Tem muitos que não tem conexão nenhuma. Então, para mim é difícil. Eu também é difícil. Entendeu? Para mim é muito difícil. É muito difícil. Porque assim, aí eu questiono com os meus valores, com o que eu acredito. Como assim você não tem? Né? Eu digo isso porque tal forma e não tem como não citar minha filha, que é o maior, que a Serena frequenta esse tipo de ambiente desde que ela é pequenininha. Foi o que eu falei para vocês. Eu levei a Serena na exposição da Frida, do Van Gogh, do Monet. A Serena sabia quem era o Miró, enfim, veio falar de Tarsila. Então, assim, eu levo a Serena para teatro, eu levo a Serena para exposições, eu levo a Serena para cinema, eu levo a Serena para show, palavra cantada, tiqueque, tudo. Daqui a pouco ela vai estar comendo show do Kiss, dos rock, se Deus quiser, enfim, tudo, entendeu? E a galinha pintadinha não entra na sua casa, ou se ela escolher, tudo bem? Se ela escolher, tudo bem. Tudo bem, né? Eu não quero fazer... Tá, Serena tá ouvindo funk, pra mim é difícil. Entendo. Também muito acho que difícil. Tá ouvindo sertanejo, pra mim é difícil. Tá. Mas assim, eu pus a Serena pra fazer escola de rock do Queen. Tá. Eu vou pôr a Serena agora em julho pra fazer Foo Fighters, Nana.
Então você está fazendo a sua parte, ela vai Entendeu? escolher o caminho dela. Porque o que né? acontece? Eu não posso lutar contra o sistema também. Também acho que meu papel como mãe não é esse. Ela vai ouvir isso. Porque isso tá. A amiguinha tá cantando, tá na rádio, a irmã tá Se cantando. ela não ouvir, ela não vai se E integrar. ela precisa treinar o ouvido dela para saber isso me agrada, isso não. É. Por que isso não é bom? Mamãe, por que você não gosta de funk? Filha, porque a mamãe não gosta do tipo de letra. Isso não me provoca nenhum sentimento que eu quero para minha vida. Foi essa a resposta que eu dei para ela recentemente. Com 5 anos, você joga isso na cabeça dela e ela entende. Que legal. Entendeu? Tipo assim, não. Ah, mamãe, sua música preferida é essa, né? Ela coloca Kiss pra mim. É uma das músicas preferidas da mamãe. Por que essa música conversa com você, mamãe? Porque, filha, eu gosto da melodia. Eu gosto dos arranjos que estão por trás dessa composição. Essa música Qual me que é traz mesmo? sentimentos. A Forever do Kiss eu amo. Ah, Muito. tá. Aham, Muito. aham. Porque, né? Enfim, aí, entende, assim, eu não quero mostrar, não quero, assim, se ele não assiste a Galinha Pintadinha, tá bom, eu quero orientar ela. Tá. Porque, gente, a vida da minha filha, uma hora eu não vou estar aqui. Uhum. E aí, na hora que chegar coisa ruim pra ela, ela vai ter que saber discernir. Sim. Seja o que for na vida Ela dela. vai, sim, ela vai ter a história dela, o caminho dela, né? E se ela você não vai gostar do poder. funk, Daniel? É. Entendeu? Enfim. E pode ser uma fase, ela pode gostar do funk, daqui a pouco ela pode gostar do Kiss de Entendeu? novo, né? Exato, entendeu? Tá tudo Pode certo. gostar dos dois. Pode gostar dos dois Exato, também. entendeu? Assim. Ô, Vanessa, coloca o nosso patrocinador, tá aí? Por favor. Olha, a gente tem um patrocínio muito especial. Salve! Gente, quanta festa boa já fui aí. Essa é a nossa filha, essa é a nossa Serena. mais linda. É a Penel, Gente, né? Nós não temos Que filha, filhos de hein? carne e osso. 17. 17 anos, fará 18 em 2024. Mas esse Maioridade! ano, Pensar numa maioridade. Você sabe que a Penélope já provocou muitas uniões, muitos casamentos, pessoas que se conheceram lá e que se casaram. Até a gente quer ver se encontra essas pessoas para ver hoje como é que elas estão, né? A gente vai fazer isso. Eu A gente lembro da vai inauguração do Penélope, olha que coisa louca. Olha, dia 7/7 de 2006. Eu lembro. Eu lembro, Você gente. passou aquele calorzinho gostoso lá? Ai, Esse ar-condicionado deu tudo Ah. errado. Não, deu tudo errado, gente. Parece papo de louco. Calorzinho Deu tudo errado e deu tudo gostoso. certo. Olha, 17 anos. Mas nem lembrava disso. Nossa, tudo tão gostoso. Sempre gostei de lá. Na época eu fui ia bastante lá. E a inclusão? O que você me diz da inclusão de todas as minorias Importantíssimo. que juntas formam a maioria, né? Só que tem uma outra maioria que acha que é a maioria, mas se juntar todas as minorias, a maioria perde longe. Sim. que você acha Importante disso? falar sobre, importante pensar, importante esse holofote que a gente vive hoje sobre isso, né? Eu também acho. Nesse muito ponto eu acredito porque muitas vezes o que acontece, você está inserida num contexto que se você não tem, se você vive num contexto, vamos dizer assim, hétero, branco, de uma classe social melhor, talvez aquele ambiente não te ensine. Sim. Porque da onde você veio, né? Uhum. Não tem isso. Então você não para olhar, para perceber, para entender esse conceito, né? Sim. Porque não adianta, eu nunca vou conseguir entender o que passa um amigo meu preto. Eu não vou conseguir, eu não sou preta, Eu também. né? E eu sei que é E eu não vou conseguir, é um sofrimento tremendo Eu que não a gente vou. não tem nem como conceber. né? Eu sou hétero. Eu não sei o que passa quem escolhe ter relações homoafetivas. Você sabe que lá Entendeu? na Penélope, até hoje, a gente vive muitos suicídios de clientes nossos, assim, é uma coisa muito constante que nos causa uma tristeza imensa. As notícias Em chegam, toda né? a nossa comunidade, né? Que a Penélope é uma Sim, comunidade, sim, já não é sim. mais uma coisa É uma comunidade. assim, não é uma isso. casa noturna, é uma Não. comunidade. É. E vira e mexe, essa comunidade fica mexida com algum suicídio de uma pessoa homoafetiva. É muito triste isso. Muito triste. É muito triste. Então, é algo que é necessário ser falado, ser dito, Aham. e a gente começar a abrir, né? E perceber nos ambientes que você frequenta, como é que, por exemplo, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de acesso, né? Para um cadeirante, Sim. de acesso de mobilidade para um anão. Será que a cadeira
né? Se eu quero... Sim. Enfim, para todos esses olhares, para todos esses olhares, que a gente começou Para o obeso, a cadeira do avião Cadeira do é um terror, a cadeira do avião para o avião. obeso. Dentre tantas situações, para ir no teatro, com a cadeira dele não Claro, claro. tantas Para o cara situações. muito alto, a mesma coisa, porque o joelho dele não cabe no avião. Não cabe. Né? Então, ou seja... Então é importante. E a são gente está pessoas- começando a cobrar. Isso é legal, né? Aham. Porque eu estou começando, acho que a gente sai de um status de não percepção para uma percepção e cobrança, e incomodar. Então, assim, eu hoje vejo mais pessoas incomodadas, por exemplo, se uma pessoa obesa não está bem instalada. Tá. Né? Então, você vai, você passa a reivindicar, você Sim. passa a gerar um movimento também de, olha, gente, né? Pô, calçada lá precisa melhorar, tem Claro. o deficiente físico ali, precisa entrar, precisa se Precisa sentir ter bem, uma rampa, né? os outros motoristas precisam respeitar e não parar na frente da Então, rampa. assim, eu vejo né? esse movimento e vejo a nova geração muito envolvida com isso naturalmente. É verdade. Eu acho que a também vejo nossa isso. geração começou, se a gente não estava nesse contexto, se não vivia isso na pele, a gente começou a reparar de pouco tempo para cá. Tanto é que isso né? causa uma reação, né, em uma parte da sociedade que acha Sim. que isso é frescura, acha Sim. que isso é Sim. uma coisa que Sim. para com isso, isso é verdade. É né? claro, né? Que vai achar frescura, vai mexer com É. a situação cômoda da pessoa, né? Que me provoca E sair muitas ali. vezes tá até mexendo com alguma coisa dentro dela que ela quer imagina. esconder dela mesma, né? E aí, como eu penso que também começa a inclusão, que é algo Aham. muito. E vou lá eu de novo falar sobre maternidade, né, gente? Tá algo muito ligado no meu discurso, não adianta. É nós, mães, comprarmos bonecas pretas para os nossos filhos. A Serena tem boneca, muita boneca preta. Bonecos Eu pretos dou também, porque muita não? boneca preta A e gente às bonecos. vezes homens. Ai, gente, vocês estão deixando a gente de lápis. Então. A Serena tem boneco com vitiligo, a Serena tem boneca com deficiência física, a Serena tem boneca com cabelo azul, vermelho, rosa, não é só loirinha, branquinha. Mas eu acho que isso começa muito de uma... Eu já, como presente até para as amigas da Serena, assim, e já ouvi críticas, mas eu tô fazendo a minha parte. Claro. Se a mãe não quer dela, vai lá, aí eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Então, assim, eu penso mesmo nesse movimento, acho ele mesmo mega importante. E a Penélope Mas, ela mexe com isso desde o dia 1. o tempo inteiro, né? Na verdade, a O tempo Penélope inteiro. não nasceu neste mercado e ela, É verdade. ela migrou para este mercado por uma questão Lembro comercial disso. e quando a gente viu. Estava aí. totalmente inserido nesse contexto. Exatamente. Totalmente. E assim, o que eu acho mais lindo da história de vocês, eu lembro que uma vez eu até comentei isso com o Horácio, que de certa forma vocês foram escolhidos, né? Sim, nós somos escolhidos para levar uma mensagem. Vocês foram escolhidos, cara. Antes dessa Isso é muito mensagem rico. ser tão importante Isso como é ela muito é hoje, rico, né? cara. Vocês foram escolhidos. Escolhidos, né? Este é meu lugar. É. Olha o quanto isso é lindo. E você sabe, né? Eu toquei lá como DJ muitos anos, eu parei faz uns 5 anos, e tinha gente que frequentava lá, fazia 10 anos, me via lá tocando. Aí um dia o cara vinha conversar comigo e falou, ele vinha falar pra mim, não, você não é gay? Eu falei, não, mas eu sempre achei que você era gay, tinha certeza. Tinha certeza. Nossa, como assim você não é gay? Né? E a gente não é mesmo. Mas e daí? Isso é que é legal, né? A gente é hétero e a gente tá lá para acolher quem não é. Exato. E eu lembro. Eu acolho todas essas letras. Se for até o Z, eu vou usar. É isso aí. De boa. Exato. Se ela tá aí é porque ela precisa ser dita. Alguém tá reivindicando esse lugar e tá tudo certo, né? E eu lembro quando vocês faziam aquelas canjas que misturavam os músicos. Lembra? Sim. Lembra? Que aí vinha músico de um, de outro, e aí subia, lembro. tava lá e tocava. Eu lembro disso também. Ai, que delícia, né? Coisa boa. Ainda tem, viu? Vamos lá um dia. Tô precisando voltar. Mas é tão diferente, né? Eu acho que é tão melhor. E ao mesmo tempo tem uma volta, porque esse público, eu falo esse público, eu já estou talvez colocando numa caixinha que não devesse, mas essas pessoas, elas lutam muito para ter o espaço delas, para ter a liberdade delas, e elas estão sofrendo uma reação forte do outro lado da sociedade que acha que elas têm que ficar na caixinha delas. Mas elas não estão mais topando ficar na caixinha, elas saem e acabou. Né?
Faz tempo. Faz bastante tempo que saíram e graças a Deus. E tem mesmo, né, gente? Tem, claro, tem E tem. Mas eu penso que é isso, acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo. E também, ao mesmo tempo, eu lembro muito que eu ouvi isso de uma prima que me tocou profundamente. Ela falou assim, por que eu preciso chegar para os meus pais e fazer uma apresentação da minha namorada se minha irmã, para apresentar o namorado, não precisou? Então, assim, só pegando, né, um recorte. Tô falando, vou falar isso muito rasa também, mas assim, só pegando um recorte sobre isso, né? De certa forma. E é um tema né? tão complexo que a gente fica meio sem saber. A gente que está inserido ali, né? nessa missão, a gente fica meio sem saber o que a gente faz para não machucar uma pessoa que já é tão fragilizada. Que já é tão fragilizada. Esse é o ponto de vista. Eu lembro também que uma vez eu entrevistando a Paola, ela me disse algo tão bacana sobre essa questão de exceção que eu carreguei para mim, que ela me disse assim, é muito bacana quando você, só para fazer uma alusão a tudo isso, é muito bacana quando você tira lá do seu armário e pega suas roupas que não fazem mais sentido para você e faz uma doação. Muito bacana mesmo, é um ato, né? Que bom, a doação é importante. Mas não seria muito melhor se essas pessoas pudessem escolher qual roupa elas querem usar? Claro. Meio que pegando esse recorte dela e colocando para tudo, né? A Penélope já tem, né? A Penélope já está fazendo 17, eu já falei, mas lá atrás as pessoas transexuais, por exemplo, elas nem lá na Penélope elas eram aceitas. Pelo próprio grupo? Pelo próprio grupo. E agora elas são. Que legal, que passo importante. É um passo muito importante que quem não está na cena talvez não saiba. Não, eu não fazia ideia. Talvez não saiba. Agora elas são aceitas dentro da comunidade delas. Falta o resto da sociedade aceitar. Mas elas estão nem aí. Estão nem aí. Eu sou trans e acabou. E eu vou tomar hormônio. Mês que vem eu quero estar mais linda como mulher, sabe? E vice-versa, né? E tem o homem trans, né? Sim. Que é invertido, para quem não sabe, né? A mulher trans é o homem que se sente mulher e o homem trans é a mulher que se sente homem. Então dá um nó na nossa cabeça isso, né? Dá um nó. Mas lá na cabeça deles é super nítido e claro, ponto. Né? Porque pra gente também tudo é um universo... Também é novo, né? As denominações, né? O até pra gente que tá na cena, é novo. Mas eu acho interessante, por exemplo, eu lembro que o ano passado, acho que foi ano passado, não, o ano retrasado. O ano retrasado eu fiz uma viagem para Cancún e eu achei tão legal que na hora de preencher o questionário tava lá se é feminino, masculino, binário, não binário, né? Ou não quero declarar. A gente já começa a ver nos questionários, é algo simples, mas que eu penso que deve ser de tão. Para a pessoa, não quero né, dizer se eu sou feminino ou masculino, não quero me identificar, ou não preciso disso. Ou mesmo se ela sabe, mas ela não quer. Claro. É legal você abrir. É a vida pessoal né? da pessoa, é legal você abrir, assim. Pessoa, eu comecei, isso acho que já faz uns 2 anos ou 3 anos que eu vi isso lá, e depois comecei a ver isso mais aqui, com mais recorrente, e achei interessante. Só que mesmo assim, eu também confesso que eu tenho às vezes também dificuldade em entender um pouco as denominações, porque são, como a gente não tá na cena, né? No meu caso. Exatamente. Tô nada na cena, respeito muito, mas eu tenho dificuldade muitas vezes. Eu lembro que no programa, várias vezes, eu falava, me ensina, porque eu não sei como é que você quer ser chamada, né? Me desculpe se de repente sair um O não é um feminino ou masculino, se eu usar o artigo, não quero te ofender, né? Às vezes eu pedia desculpa antes porque eu não era, né? Às vezes não era habitual para mim, então, mas eu me empenhava, a minha intenção, eu acho que é importante falar da intenção, era sempre. Eu vou até pedir a licença para a Vanessa para falar, ela tem mulheres trans lindíssimas, nossa, muito. E há 6 meses atrás eram homens. Coisa interessantíssima que é isso, gente. Não é? A pessoa se transforma nela mesma. Muito legal. Imagina o quanto profundo, né? Por onde ela navega para si mesmo, não é? Nossa. Esse olhar, não é? Para si, essa aceitação, essa autoaceitação. Né? De olhar, assim, esse processo dentro, assim. E ao mesmo tempo,
é frágil, mas eu imagino o quanto eles são fortes. Fortes. É. Porque para passar por tudo que. E ao mesmo tempo fazer. A gente muitas vezes não consegue olhar uma dorzinha que a gente tem e aprofundar um pouco mais, porque a gente tem medo Uhum. do nosso yin yang, né? Então, um É. pouco olhar para o lado escuro nosso, lá sombra, né? Uhum. E essas pessoas aceitam tudo isso tão, de uma forma tão, né? É interessante, é bem interessante mesmo. É. Muito legal. Então, nós já fomos por inclusão, Paty, já eu fomos queria espiritualidade, ver agora a Vanessa. Eu gostaria de saber se tem alguma entrevista, algum entrevistado, alguém, alguma personalidade, uma pessoa que você entrevistou que marcou a sua vida, a sua carreira, que ficou bem na memória, assim, que... O debate pronta, sem dúvida, é falar sobre o Silvio Santos, porque ele é uma pessoa que concede poucas entrevistas e ele é um grande nome da comunicação, né? Uhum. Então, Você entrevistou ele? entrevistei ele. Nossa, Não foi algo marcado. Tá. Tipo assim, aconteceu literalmente do nada, mas foi muito marcante para mim, porque ele, né, se você pegar, ele quase nunca deu entrevista, são pouquíssimas pessoas que chegaram nele. E eu estava fazendo uma coletiva de imprensa fui convidada para fazer uma coletiva de imprensa da mulher dele, de uma novela, quando ela ressurgiu com a história de fazer novelas. E eu estava lá como uma das jornalistas selecionadas pelo grupo para fazer, e o Silvio apareceu. E aí eu lembro que eu estava escrevendo, e ele passou por mim e disse, boa tarde. E eu fiz assim, boa tarde, Silvio Santos. Foi literalmente assim. E Aham. nisso eu já peguei o microfone, já chamei meu cinegrafista, e eu falei, eu vou lá. Mas o que ele pode dizer pra mim? Não, sai daqui, sei lá. Que Né? coragem, né? Que E fui indo, coragem. chegando perto dele, fui colocando o microfone e já fui falando. E foi numa época polêmica com a história da Maísa. Lembra do Sei. negócio da peruca, puxa, não puxa, aquele, né, Sim, tal, aham. tal. Aquele Foi julgamento bem todo, naquela né? época. Aquele E ninguém julgamento. tinha coragem de perguntar isso pra ele, eu perguntei. Aham. E ele foi bem taxativo, eu lembro, ele falou assim, gente, eu não tenho jeito com criança. Eu não, vocês então me acompanham aí, sabe que eu não tenho jeito com as pessoas, com criança muito menos, e não fiz por querer aquilo com ela. Enfim, né, ele falou, e eu lembro Sincero. sincerão, e eu lembro que a filha dele, a Daniela, que hoje assumiu, né, me olhava assim, regalando os olhos, né, porque era um assunto delicado. E aí, só que foi quando eu percebi a potência daquele homem, assim, o set parou. E naquele momento era um momento que muitos artistas da Globo migraram para a SBT para fazer a novela. Ah, E aí você via aqueles grandes nomes, sabe, de repente paralisados com a presença do Silvio. Ele impacta mesmo por onde ele passa, é algo muito forte. E isso aconteceu ali, naquele momento. E aquele momento com ele foi. E aí vários jornalistas depois chegaram, então eu tive assim, meu momento com ele. Aí vários jornalistas chegaram. Aí eu dei, né, claro, né, até por cortesia, se todo mundo a oportunidade de viver aquele momento. Aí o Silvio foi embora, o Silvio voltou. que coisa E no que legal. ele voltou, também fui a primeira que cheguei nele, e aí continuei ainda a prosa. E eu lembro que quando ele foi embora, eu comecei a pular que nem uma criança e falava, gente do céu. E eu tinha acabado de chegar na SBT também, acho que eu tinha meses de casa, era algo, sei lá, muito recente. Então ele, sem dúvida, Isso foi o SBT em São Paulo. isso foi em São Paulo, Tá. foi em 2009. Tá. Foi bem impactante para mim, bem. Mas eu vou ser sincera, eu tive muitas entrevistas, mesmo com nomes não tão conhecidos, que me impactaram demais. Seja pela história, A seja fama não é pela... sinônimo de valor, Não. né? Não é. Acho que o Silvio é um grande nome, sem dúvida, né? Aham. Mas assim, eu me decepcionei muito, por exemplo, com Caetano Veloso. Eu pirei com o Milton Nascimento na entrevista dele, né? Você falou do jeito mineirinho, na hora veio a figura do meu momento ali com o Milton. Ele é um que preserva a vida pessoal a unhas e dentes. Tá né? certo Com unhas e dentes. ele. Ele não fala um ar. Tá certo ele. É. Mas tiveram muitas entrevistas que, assim, nossa, eu aprendi tanto, assim, 2 palavras que foram transformadoras, assim, para minha vida. Que eu peguei aquilo, levei para minha casa, apliquei na minha vida e pá, sabe? E mudou a Patrícia, e mudou minha chave. Inúmeras. É isso que eu quero pra mim agora. Você vai sentir. Você vai sentir mesmo. Você vai falar, poxa, isso
realmente. Né? Isso me fez pensar, inúmeras. E eu acho que esse era o grande fascínio, Van, que eu tinha da entrevista. Uhum. De estar ali. Eu ia te perguntar o que essa profissão te trouxe, Isso, que você um aprendizado considera maravilhoso. o maior benefício, o maior presente que essa profissão te trouxe. Eu acho que o conhecimento que eu carrego dentro de mim e eu abrir minha cabeça, sabe, para muitos assuntos e a oportunidade que a profissão me deu por estar em lugares que eu não imaginei que eu estaria, com pessoas que eu não imaginei que eu estaria, vivendo situações que eu não imaginei e que, assim, é algo que só eu sei, entendeu? Que eu não vou conseguir nunca reportar para ninguém, nem sei se quero, para ser sincera, porque eu acho que a minha experiência, ela é minha e ela é minha maior riqueza, mas, assim, não dá para explicar. E sei que só o jornalismo me trouxe isso. O fato de ser apresentadora, e o fato de ter colocado muita alma sempre, sabe, naquilo que eu fiz. Então, esse conhecimento, essa troca, Van, ela sempre foi muito... A maior riqueza. A maior riqueza. De repente, saber de coisas e falar, poxa vida, é isso, sabe? Desde coisas básicas de saúde, tá? Até coisas mais profundas para mim sobre comportamento e tudo mais. Isso me Olha, nós estamos aqui, hoje é o terceiro Papo de Louco, eu já estou me sentindo tão mais rico, já no Não é? terceiro, imagina Você daqui um ano. Você vai... Imagina daqui um ano, Você né? imagina em 24 quantas pessoas eu entrevistei? Nem eu sei dizer números. Né? Quantas trocas eu tive, assim. E o quanto isso... E eu acho que isso forma muito você, sabe? A sua personalidade, o seu ser, a sua alma, forma muito. Isso, eu devo muito a cada um que eu entrevistei, que eu tive a oportunidade de trocar, porque todo mundo me trouxe algo, com certeza absoluta. Absoluta, assim. Então, falo, pô, tô com 42, né? E eu tenho certeza que eu só sou quem eu sou por causa disso. Porque Eu tenho muitos amigos jornalistas, assim, que são papas, né? Por exemplo, o Nelson Araújo. Nelson Araújo, a gente tocava violão junto no barzinho. Legal. Que legal. Eu tô tentando trazer ele. Ele falou que quer, mas nunca consegue, né? Aquela coisa. Todas essas pessoas muito loucas trabalham muito, né? Geralmente, né? E geralmente elas não gostam de ser entrevistadas também. Tem essa, Tem porque essa. sim, porque elas não querem se expor, às vezes, né? E tudo bem. Tudo bem. Porque, na verdade, eu acho que elas não querem ser o foco da notícia. Pode eu ser. acho que isso que pega, ainda mais para os mais vanguardistas, vamos dizer dessa forma. Aí não quero ser o foco da notícia. Mas o Marcos Frateschi vem. O Frateschi vem. O Frateschi eu acho que tá mais... ele tá mais longe, né? Dos holofotes, né? Ele já tá muito... Bebeu muito dessa água. Que legal que o Frateschi vem. Frateschi vem, Celso Luiz vem. Nossa, só louco. Só louco. Celso também é outro louco. Nossa, que delícia que é o Celso, gente. A gente, nossa, ele posta cada coisa que eu falo. Ele posta. Ele é uma figura. É uma figura. Ele é uma figura, eu gosto muito dele. Mas é isso, é isso. É maravilhoso. O Joel Lawande vem daqui umas 2 semanas. Também. Então eu tô falando com o Bananeira, porque o Bananeira foi meu vizinho. Não acredito. O Banana. O show do Banana. Gente, eu fui ouvir esses dias. Que cara visionário, gente. Cara, que artista fantástico ele é. Ele já não é jornalista, ele é artista. Ele é músico. Né? Ele é músico, ele é DJ. Que é músico. Nossa, eu quero muito que ele venha. Venha, Banana. Venha! Venha sim, com toda certeza. Vale a pena, é bom. Eu também não gostava muito de dar entrevista. Tá. Mas eu penso que acabou sendo um processo natural, entendeu? Um processo natural. Mas também eu acredito muito porque... Também acho que é uma coisa que a gente passa também do controle, né? Quando a gente tá aí, a gente controla mais do que aqui. Aí você tá mais vulnerável. Acho que mais tem uma pegada, assim. Acho que tem. Ou seja, tem que ter coragem. Tem. Né? Né? Tem esse, né? Eu também pra sentar aí tem que ser corajoso, né? Só também falo com quem eu confio, né? Com quem eu gosto, que eu me sinto bem.
Com quem você É. sabe que não vai ficar tentando te agredir É. por alguma coisa que Vocês não tem a também menor sentiam isso, importância. né? Vocês iam dar entrevista para quem se sente bem. Você vai dar Claro. entrevista para quem? Falar da sua Claro. arte, por exemplo. Por né? exemplo, nós fizemos um Canta Ribeirão inteiro com o Bueno, que cara maravilhoso, ele foi o segundo. Querido, do né? coração. Aham. Querido do coração. Nossa, ele veio aqui, ele despejou a alma dele aqui, que coisa linda. Um cara uma vida tão sofrida, tão linda. Que maravilha que foi. Assistam o Papo de Louco como ele. O Buenão é muito querido, gosto muito dele. Com força. Dele e da família. Mulher, enfim. Muito querido mesmo. E nós... Colocar a cara da Paty aí no. Então, eu ia fazer essa lição aqui, a super mulher. Olha aqui, eu vou te, Tem que ser o Nietzsche. eu vou te falar. Nietzsche, sei lá. Alemão é foda, Tem né, que ter a gente? É carinha da demais. Paty aí. Superwoman. A gente se mete no inglês, no portunhol, só. Alemão a gente faz de conta, olha só, mas a Vanessa ela tem no DNA, ela não sabe alemão, mas ela fala igualzinho alemão. Fala aí, Vanessa, o nome do Nietzsche. Você fala, Van? Não Ela não fala, mas quando ela solta, parece que ela é de lá, sabe? Aquela coisa. Sei. É Eu impressionante. sei cantar uma musiquinha. Ah, canta aí. É o Freude Schöner. Getter Funken. É a nona do Beethoven. Ah, canta aí, Vanessa. Freude Schöner, Getter Funken. Tochter aus Elysium, wir betreten Feuertunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getan. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel war. Meu Deus! Deus! Linda! Olha, perdão. Maravilhoso! Perdoe-me se tiver tudo errado. Linda, Van! É isso. Que linda! Então, É? mas Linda. no sotaque. Essa mulher não é linda? Eu amo demais. Ela é essa demais. mulher. Ela é assim, demais. Admiro muito, Van. Obrigada. E, gente, o Papo de Louco vai se encaminhando para o final. Vocês podem perceber que aqui tem muitos instrumentos, aqui tem muita música, mas aqui não tem só música, não. Tá? A gente quer passar por todas as áreas da sabedoria e do conhecimento. Todas as pessoas são bem-vindas aqui. Muito bem, Nós estamos só começando. muito bem. E a gente quer convidar todos os loucos que queiram vir aqui expor as suas vísceras. Mas aqui vai ter que expor as vísceras, senão não vem, não. Exatamente. Tem que estar afim, né? Tem que estar afim, Tem que estar afim, tem que estar afim. Isso aí, Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Foi uma Aham. alegria, uma honra. Ainda mais com vocês dois que são muito queridos. E foi o que eu pontuei logo no começo, né? Eu lembro muito bem das nossas entrevistas e foram diversas. Eu tive por diversas vezes na casa de vocês. E hoje estar aqui novamente, num outro formato, na casa de vocês também. Foi uma Aham. alegria. Eu me sinto muito confortável para falar sobre qualquer assunto, em qualquer área, sem filtros mesmo com vocês, viu? legal. Beijo, Van. Beijo, Van. gente. Valeu Ai, demais, meu querido Deus. louco! É. Valeu demais. Obrigada pelo convite. Eu sou o Daniel Si, mas eu já estou quase mudando de nome, ô louco. Tchau, querida. Beijo. Que delícia. Beijo. Valeu demais. Tchau, louco.